Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. Oito horas, 2 minutos no Rio de Janeiro. Muito boa noite para você que está ligado na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esse é o Nossa Área, segunda edição, em 91.1, onde destacaremos o seu clube de coração e muito mais, até às 10 horas da noite, na rádio do seu esporte. Eu sou Juan Rodrigues, estaremos juntos nessa. Pode participar com a gente. Vamos falar bastante Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Sul-Americano Sub-20, bola rolando, inclusive Brasil e Chile, 0-0 por enquanto, 2 minutos de partida, nesse que é o Nossa Área, segunda edição, na Bradesco Esportes FM, lugar de você ficar bem informado. Vamos girar destaques por aqui. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui em 91.1 na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Pode acompanhar também através do nosso Facebook, Bradesco Esportes FM Rio 91.1. Estamos ao vivo, live no Facebook também, na rádio do seu esporte. Vamos girar, vamos com informações do Flamengo por aqui em 91.1, Bruno Lousada. E o Flamengo assinou hoje o contrato com a TV que detém os direitos de transmissão do Campeonato Carioca após uma longa novela, e o clube teve a exigência atendida de não passar o dinheiro pela federação, portanto a negociação diretamente com a TV. O Flamengo vai ter os jogos do Carioca transmitidos na TV aberta. O Flamengo na última hora resolvendo toda a situação. Com esse imbróglio que se desenhou, o Flamengo conseguiu resolver a situação e terá jogo do Flamengo na TV aberta do Campeonato Carioca. Seguimos agora para o destaque da equipe do Botafogo. Quem chega é Thiago Esteves. Presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, garante ter feito 3 propostas ao zagueiro Emerson Santos desde o ano passado, que foram até agora recusadas pelo atleta. Uma nova proposta foi encaminhada e, segundo o presidente, o clube aguarda até segunda-feira uma resposta dos empresários do jogador. Inclusive você vai curtir aqui na Bradesco Esportes FM novamente esse papo que tivemos no Sala de Imprensa com o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira. Ele que falou bastante, sobre a situação do Emerson, falou de contratações, falou de jogo com Colo-Colo, e você vai ouvir tudo aqui na rádio do seu esporte. Vamos falar de Vasco da Gama por aqui, o destaque é de Jean Dutra. Novidade no treino da parte da manhã no Vasco da Gama foi a volta de Marcelo Matos. O volante que não atuava com a equipe já há 4 meses retornou e treinou de forma normal hoje. Cristóvão Borges espera contar com o volante já na próxima partida contra o River Plate da Argentina. Vasco e River Plate, a decisão no terceiro lugar da disputa da Florida Cup. Marcelo Matos pode ser o titular no confronto. Lembrando que ele fez muita falta nesse início, principalmente contra o Corinthians. Se tivesse um jogador como Marcelo Matos ali, talvez a situação fosse diferente, já que teria pelo menos uma proteção na defesa. Vamos falar de Fluminense por aqui, o destaque com Rodolfo Lamas. E olha, Juan, o meia do Fluminense, Gustavo Scarpa, confirmou hoje à tarde em entrevista coletiva no CT Pedro Antônio que ainda não foi procurado pela diretoria do Fluminense para acertar sua renovação de contrato. O vínculo do jogador com o tricolor vai até 2019 e até no ano passado a intenção da diretoria era acertar com este atleta até pelo menos 2021. Fato que ainda não aconteceu, e só lembrando que o Scarpa no ano passado teve uma proposta do Palmeiras, então o Fluminense deve se apressar se quer permanecer com esse jogador para a próxima temporada. Juan. Tem que se apressar, Gustavo Scarpa, principal nome da equipe do Fluminense, e com certeza seria uma grande perda, o Gustavo Scarpa não renovar com o tricolor. Apesar de ter um contrato longo, é sempre bom renovar para poder dar uma aumentada na multa rescisória também do atleta, acabar afastando alguém que queira o jogador. Sul-Americano Sub-20, 5 minutos de jogo, o Brasil está jogando diante do Chile, partida onde o Chile está melhor. No momento, 0-0, o goleiro Kaique acabou de fazer uma defesa em cobrança de falta. Brasil que ganhou o primeiro confronto diante do Equador, 1-0 numa partida que acabou decepcionando um pouco o torcedor brasileiro. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM.
Já viu que tem muita coisa. Esse é o Nossa Área, segunda edição aqui na Bradesco Esportes FM. O torcedor tá mais acostumado a me ver de manhã no Nossa Área, primeira edição. Hoje, excepcionalmente, aqui no Nossa Área, segunda edição, trazendo tudo do seu clube na rádio do seu esporte. Agora, 8 horas e 7 minutos, a gente tem um compromisso com o intervalo comercial. Na volta tem muito mais pra você. Só lembrando que você pode interagir com a gente através do Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1. Pode assistir a nossa live, acompanhar o noticiário também pelo rádio, deixar a sua pergunta, sua indagação, né, sua dúvida aqui para Bradesco Esportes FM. A gente traz sempre as informações para você, ou então mandar o seu WhatsApp pelo número 21 964338136, 21 964338136. É muito fácil interagir com a gente na Rádio Seu Esporte. Tem o Twitter também, @Bradesco FM Rio. Você pode mandar o seu recado por lá. À medida do possível, a gente vai registrando na rádio do seu esporte. Pode fazer como o nosso amigo Leandro de Mesquita, Leandro MK, que fala o seguinte: vocês acham que com a chegada do Luiz Fabiano e se vier o Christian e o Moisés do Corinthians, que foram oferecidos para o Vasco, se o Vasco pode brigar por títulos? Olha, sobre a situação envolvendo o Moisés e o Christian, sinceramente, não sei informar. Quanto ao Williams, que é um jogador de mesma função, esse sim, né, tem alguma situação envolvendo ele. Até o nosso repórter e apresentador Rodrigo Campos trouxe essa informação. Quanto ao Christian, o Corinthians realmente colocou ele na lista de dispensas, negociáveis, digamos assim, aqueles atletas que, se aparecer alguma coisa, há negócio. Porém, o salário alto é um grande entrave para qualquer situação envolvendo o Christian. Quanto ao Moisés, pode ser que ele não tenha muito espaço. Quem sabe fosse um nome para que a equipe do Vasco da Gama pudesse tentar, né? Tem a participação também do final de telefone 4115, ele fala assim: boa noite, Juan, você dá audiência porque você é fera. Opa, valeu! Ligadinho 91.1, muito obrigado a todos que estão ligados na Rádio Seu Esporte. E é verdade que o Marcelo Cirino pode ir para o Internacional? Eu já comprei a caixa de fogos para comemorar. O torcedor tá comemorando a saída do Marcelo Cirino. Não tem nada ainda. Houve uma sondagem lá no início do ano, né? Mas a situação acabou não avançando muito. Vamos ver como se desenrola toda essa situação. Fato é que o torcedor já comprou os fogos antecipados, né? Para comemorar, quem sabe comemorar junto de muitos outros. Afinal, o Marcelo Cirino não é nada querido pela torcida do Flamengo. 8 horas e 9 minutos no Rio. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Pensando em trocar seu carro? No Autoline você tem as melhores ofertas do mercado, consulta a tabela FIPE e o melhor de tudo, não precisa pagar nada para anunciar o seu carro. Isso mesmo, custo zero nos anúncios. Opa, peraí, não pode estar certo isso. Não precisa pagar nada para anunciar. Gente, vocês viram isso? No Autoline você anuncia de graça mesmo. Acesse autoline.com.br e baixe o aplicativo. Autoline, compra e venda sem drama. Para mais informações sobre o serviço e o prazo de gratuidade, consulte o termo de uso no site. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Esse é o Nossa Área, segunda edição na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM, onde você tem o noticiário do seu clube de coração. É aqui e também muito mais. Tem entrevista exclusiva. Daqui a pouquinho tem um papo com o Carlos Eduardo Pereira que fizemos no Sala de Imprensa, também falando bastante. É bem sincero o Carlos Eduardo Pereira e você vai poder acompanhar na rádio do seu esporte. Mas agora é hora de girarmos informações do... Hora do Flamengo, aqui em 91.1 na Bradesco Esportes FM, quem sabe tudo, mas tudo do rubro-negro é o Bruno Lousada. Fala, Lousada! Fala, Juan, grande abraço a você, a todo mundo ligado no Nossa Área, segunda edição. O Flamengo finalmente chegou ao fim da novela e assinou o contrato com a TV que detém os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. O clube tinha duas exigências e por isso ainda não tinha assinado junto com os outros clubes que disputam a competição. O Flamengo queria que o dinheiro da TV não passasse pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro e também que
queria ganhar um valor mais elevado do que os rivais do Campeonato Carioca. O clube fez essa negociação de forma direta e o dinheiro não vai passar de fato pela federação. O clube, portanto, vai ter seus jogos do Cariocão transmitidos na TV aberta. Flamengo que viaja amanhã para Goiânia, onde enfrenta o Vila Nova no Serra Dourada, no primeiro amistoso da temporada de 2017. Técnico Zé Ricardo não deve contar ainda com o volante Rômulo e o único reforço que fica à disposição é o lateral esquerdo peruano Miguel Trauco. E para essa partida o treinador rubro-negro deve fazer algumas experiências na equipe, inclusive com um jogador em específico. O meia argentino Federico Mancoejo deve atuar mais aberto pelo lado direito, numa função mais avançada, como explica o próprio treinador. Minha chegada aqui ao clube, ao profissional, eu cheguei a conversar com o Mancoejo para tentar utilizá-lo ele numa posição um pouquinho mais à frente, de um lado oposto que ele está acostumado a jogar. E naquele momento a gente, e por ele nunca ter jogado naquela posição, ele não se sentiu muita vontade. Com o decorrer do ano, o próprio atleta me procurou e falando que com as clarezas dos movimentos que a gente tinha determinado aos atletas, ele talvez conseguisse fazer. Novamente, no início desse ano, eu chamei para uma conversa. E, na verdade, a gente vai fazer uma experiência, uma avaliação para ver o quanto ele rende, porque é um jogador notoriamente com talento, com qualidade, e a gente tem uma maneira já um pouco mais estabelecida de jogo. O que estamos procurando fazer é estabelecer algumas variações. Este o técnico Zé Ricardo, que provavelmente leva a campo amanhã uma escalação com Alex Muralha, Pará, Hever, Rafael Vaz e Jorge, meio de campo com Márcio Araújo, William Arão, Diego, Mancoejo, Everton e Guerreiro. Provavelmente esse é o time do Flamengo que começa amanhã o jogo contra o Vila Nova. Tá falado, Juan? Tá falado, esse é o Bruno Lousada com o noticiário do Flamengo aqui na rádio do Seu Esporte. Fato é que o time do Flamengo tenta se encontrar para esse início de temporada. Tem um duelo diante do Vila Nova, um amistoso para ver mais ou menos como a equipe se comporta. Enquanto não pode utilizar nem do Rômulo e nem do Conca, o técnico Zé Ricardo vai mexendo seus pauzinhos, né? Tentando algum tipo de situação, já que vai ter o grande teste da vida dele nessa temporada. Já que tem Libertadores, tem disputa do Carioca, que o torcedor do Flamengo, ele considera bastante o Carioca também, o regional, ser superior no Rio, é importante pro flamenguista, né? Um grande teste para o técnico Zé Ricardo, que está tentando soluções. Mancoejo pela direita, né, tendo a oportunidade, pegando até muitos de surpresa, porque havia uma grande expectativa para que o Mancoejo saísse do rubro-negro, algo que não aconteceu. Inclusive, ele deve ser titular para a partida diante do Vila Nova. É claro que é um primeiro teste, vai ser a chance de vê-lo em uma nova função. Lá na Argentina ele foi muito bem, acabou decepcionando um pouco no primeiro ano do Flamengo, mas há uma grande expectativa. Quem sabe não é no segundo ano que o Mancoejo consegue fazer o seu futebol deslanchar. A gente já viu alguns casos no Rio de Janeiro, eu dou sempre o exemplo do Rafael Marques, mas tem jogadores que demoram a engrenar, ainda mais estrangeiros. O próprio Conca, quando veio para o Vasco da Gama, ele não foi tão bem, no Fluminense ele foi se encontrar. Né? Não foi tão bem, não pode dizer que ele chegou para ser espetacular e não foi. No Fluminense, ele foi um jogador acima da média e acabou fazendo a diferença. Agora, 8h15 no Rio. Você ligadinho, 91.1 na Bradesco Esportes FM, a galera participando através do live aqui, o Guilherme Santos fala pro Urubu que o Fabuloso tá chegando, hein? Também a Marta Rodrigues, o Ferreira Valmir ligadinhos aqui na Bradesco Esportes FM. Você também pode mandar o seu recado que com certeza vai ser visto e ouvido na rádio do Seu Esporte. O Sebastião de Mangueira, no Rio de Janeiro, ele fala o seguinte: Bradescada, o Eurico Miranda tá transformando um gigante do futebol brasileiro em time pequeno. Um torcedor do Vasco tem que se unir e tirar ele e o filho dele de lá. Nosso presente de Natal foi Escudeiro e Muriqui. Isso é piada. Com esses caras o Vasco vai cair de novo. Grande abraço pro Sebastião de Mangueira, ligadinho aqui em 91.1. Olha, com relação ao Muriqui e ao Escudeiro, realmente chegaram como presente de Natal dos dois. Acredito mais no potencial do Muriqui do que do próprio Escudeiro, até porque o Muriqui na China foi ídolo, né? Inclusive ele é maior que o Conca na China.
pelo que ele fez lá com a camisa do Guangzhou Evergrande e depois com a camisa do Xangai SIPG. Não, na verdade, só com a camisa do Guangzhou Evergrande. Depois ele saiu para rodar o mundo, foi lá pro Al Sadd do Catar, onde jogou com chave, e depois lá no FC Tóquio, também do Japão, aí teve contusão e chegou agora para a equipe do Vasco da Gama. Aposto mais nesse jogador do que no próprio Escudeiro, mas é um atleta brigador, né, que pode dar qualidade pro meio de campo do Vasco da Gama e muita vontade acima de tudo. O Alif Ferreira, ele fala o seguinte: manda um abraço para mim. Tá mandado, Alif, ligadinho aqui em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Fiquem ligados, hein, daqui a pouquinho tem jogador do Vila Nova, vai jogar contra o Flamengo e ele vai conversar aqui na Bradesco Esportes FM, a expectativa dele para esse confronto. O João Vitor de Itaguaí, ele fala o seguinte: é verdade que o Vasco está negociando com o lateral esquerdo, um volante e um zagueiro? Segundo informações do nosso Rodrigo Campos, sim, o Vasco está negociando com novas posições para tentar melhorar a equipe de São Januário. Você ligadinho em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Vamos aproveitar, vamos aprofundar ainda mais o noticiário do Vasco da Gama por aqui. Quem traz tudo do Vasco é Jean Dutra. Fala, Jean! Muito boa noite para você, Juan Rodrigues. Um grande abraço para todos ligados aqui em 91.1 no Nossa Área, segunda edição. O Vasco que segue no torneio na Flórida e hoje realizou treinamento em 2 períodos, um pela manhã e outro na parte da noite, se preparando para encarar o River Plate, que perdeu para o São Paulo nos pênaltis e será o adversário do Cruz Maltino na decisão do 3º lugar na competição nos Estados Unidos. Novidade foi a volta aos treinamentos de forma normal do volante Marcelo Matos. Ele, que já não atuava com a equipe há 4 meses, retornou aos gramados. Além disso, 2 jogadores do Cruz Maltino tiveram uma programação especial na tarde de hoje. O zagueiro Luan, que participou de uma programação do próprio torneio na Disney, e já o outro zagueiro Rodrigo fez uma participação numa partida preliminar da NBA, aquele famoso arremesso de 3 pontos. O Cruz Maltino, que também espera até domingo para ter uma resposta do atacante Luiz Fabiano a respeito da sua liberação do Tianjin Quanjian da China. A informação que eu obtive é de que o jogador não retornaria ao Brasil, mas continuaria na China. Estamos aguardando para ver qual será a decisão do atacante. O anúncio da contratação pode sair logo em seguida se o atacante for liberado na China. O Vasco já não se preocupa mais com a concorrência da Ponte Preta, que jogou a toalha na luta pelo retorno do jogador, que foi revelado em Campinas. Fabuloso está no país asiático desde o fim da semana, justamente para tratar do assunto. Na terça-feira postou imagem nas redes sociais em que aparece com os troféus de melhor jogador e artilheiro da 2ª divisão da China no ano passado. Enquanto o Luiz Fabiano não chega, a Colina Wagner, o último reforço anunciado pelo Vasco, tem trabalhado pesado para entrar em forma em São Januário. Outra novidade é o nome de Damian Ariel Escudeiro, que já apareceu no bid e está totalmente regularizado, já pronto para jogar na equipe do Vasco da Gama. Já o técnico Cristóvão Borges, que ainda precisa de reforços, principalmente para a zaga, está de olho em um zagueiro, um volante e um lateral esquerdo. E 2 corintianos que atuaram na goleada de 4-1 na Flórida foram oferecidos. O lateral Moisés, que disputou a Série B pelo Bahia e reapareceu nos primeiros 45 minutos iniciais da partida, e o volante Christian, com passagem pelo Flamengo, que participou do 2º tempo. Eurico Brandão, o vice de futebol Anderson Barros, o gerente da pasta, e o próprio Cristóvão Borges analisam os nomes com muita cautela, muita tranquilidade. Moisés parece agradar, mas Christian esbarra na faixa etária, pois tem 31 anos. Com relação ao zagueiro, a cautela é ainda maior. Vale lembrar a torcida vascaína que o Rodrigo fará 37 anos em agosto e já não dá o retorno técnico esperado, mas goza de prestígio com o presidente da Colina. Valeu, Juan. Eu volto com você aí. Um grande abraço. Grande abraço pra você, Jean Dutra, trazendo as informações do Vasco da Gama. Então, ó, Moisés e Christian foram oferecidos. Christian, salário alto, e o Moisés, um jogador jovem, né? Um atleta, de repente, valeria a pena investir no Moisés? Não sei, pelo seguinte, o Vasco tem o Douglas aí, um jogador de qualidade que está até na seleção olímpica, que está jogando nesse momento 0-0, 20 minutos do primeiro tempo, no Sul-Americano Sub-20. É um atleta que vale investir,
trazer um jovem de outro clube é tirar uma vaga de algum jovem de São Januário. Tá certo que a equipe da Copa São Paulo de Futebol Júnior não deu grandes esperanças ao torcedor cruzmaltino, assim como a equipe profissional tem tido dado calafrios quando alguns atletas atuam na função mesma que o Moisés, que é ali volante. É um jogador que tem qualidade, seria um bom reforço, mas não sei se ele não tiraria a vaga de algum jovem. Quanto ao Christian, é questão de salário, ele tem que se resolver com relação ao salário. Mesma situação que viveu com o Williams, né, que até conversou com a gente aqui na rádio do Seu Esporte. O Vasco da Gama tentando reforços para a disputa dos torneios por agora, né, já que na Florida Cup não foi nada bem, perdeu para o Corinthians e principalmente a facilidade que o Corinthians teve de construir o resultado é o que acabou chamando a atenção. 10h22 no Rio, você pode participar, pode mandar seu áudio também, a galera tá meio tímida nos áudios. 21 964 338136, 21 964 338136, mande seu áudio, mande seu recado na rádio do Seu Esporte, ó. Faça como o Sony Anderson. Sony Anderson foi um grande atacante, hein? De Nova Iguaçu, ele fala assim, o Vasco sendo prejudicado pela mesma coisa de sempre. É a opinião do Sony Anderson. Quanto ao Luiz Fabiano, né, se ele não conseguir a liberação, deve ir atrás de um outro atacante. O nosso amigo aqui participando, o João Vitor. Olha, João Vitor, acho que é interessante, um outro atacante para a equipe do Vasco da Gama nesse momento tá faltando. O Thales não sei se dá conta do recado na Série A do Campeonato Brasileiro, não. Mas quanto ao Luiz Fabiano, me parece que ele já tá com uma postura diferente do que ele tinha quando embarcou para a China. Quando ele embarcou para a China, ele postou uma foto que até compartilhei no meu Twitter, o @resenhacjr, na qual ele põe uma carinha, né, um emotion de triste, né, de complicado. Porém, quando chegou lá, ele já tirou foto com os troféus de destaque que teve na disputa da Série B do Campeonato Chinês. O time do Tianjin Quanjian, ele apostava em muitos nomes nessa janela, inclusive o dono lá ficou muito decepcionado com a mudança no regulamento da Liga da China, que diminuiu o número de estrangeiros, né? Hoje tem no elenco o Luiz Fabiano, tem no elenco o Giovânio e tem no elenco o Axel Witsel, que saiu da equipe do Zenit para jogar no futebol chinês. Ele disse que tinha nas mãos já um contrato no Raul Jiménez e também tinha negociações com Benzema, mas essa situação envolvendo o futebol chinês acabou complicando um pouco os investimentos lá pelo lado de Quanjian. O Tianjin Quanjian que contratou, na verdade faz parte de uma grande firma farmacêutica e tem como grande rival o Tianjin Teda e quer ser maior, por isso havia esse investimento pesado com um número pequeno de atletas, né, estrangeiros agora permitidos na China. Acaba complicando um pouco os investimentos e para sair o Luiz Fabiano tem que chegar um outro atleta de nível para ser titular. O Jean Oliveira ele fala o seguinte, volante não, o Vasco não precisa de volante. Tem mais participação aqui, ó, tem áudio sobre o Maracanã, vamos ouvir. Fala aí, Bradescada, beleza? Meu nome é Thiago, sou morador do Maracanã e sou flamenguista. A minha dúvida é com relação ao estádio do Maracanã. Vocês têm alguma novidade? É que esse silêncio aí tá me maltratando, cara. Ainda mais sendo morador da região, ver o estádio como tá abandonado é de doer o coração realmente. E queria saber disso, né? Se vocês acham uma boa realmente o Flamengo assumir a administração. Eu particularmente acho que a diretoria do Flamengo tem dado um banho aí de administração, capacidade. E a própria torcida do Flamengo também, ninguém discorda que é capaz de sempre lutar os jogos no Maraca, né? Então acho que seria uma saída perfeita para que o Maracanã volte a ser o que era para nós cariocas. Um abraço a todos, valeu! Aí, um morador da região do Maracanã, né? Realmente o silêncio incomoda, a escuridão incomoda também, né? Naquela região. A situação é a seguinte, né? A Maracanã S.A. é responsável pelo estádio, né? Deveria ter recebido de volta do Comitê Rio 2016, que por sua vez a Maracanã S.A. fala que o comitê ele não entregou como estava. E simplesmente não decidiu não administrar, não mandou simplesmente ninguém. Mas houve uma liminar exigindo que a Maracanã S.A. voltasse a administrar, algo que não aconteceu, a empresa vai recorrer. E enquanto isso, ficam lá os 6 seguranças, né, e mais nada no Maracanã,
para coibir todo tipo de situação. Inclusive há um movimento nas redes sociais que fala, já que estão abandonando o Maracanã mesmo, tem gente marcando 10 minutos ou 2 gols nas dependências do estádio. Já que está abandonado mesmo, vamos usar para um motivo nobre, né, como uma forma de protesto, se eu não me engano, no domingo, né, por aí. Né. Fato é que é complicada a situação. Aí quer dizer que o cara faz melhorias, mas não entrega 100% e você simplesmente abandona tudo? É complicado. Né? Se o cara tivesse que fazer melhorias pontuais, né, que ele fosse fazer as melhorias pontuais, não abandonar de qualquer forma. Né? Tem que ter o estádio de volta, tem que ter o estádio de volta. Quanto à possibilidade do Maracanã ser do Flamengo, não é possível porque em contrato está dizendo que o clube não pode administrar. Mas o Flamengo tem já todo um pool de empresas que, caso vá para elas, a situação fica mais favorável, digamos assim, para a equipe do Flamengo. Talvez fosse interessante nesse tipo de situação. Tem a participação de um botafoguense aqui, vamos ouvir. Boa noite, Juan Rodrigues. Aqui é o Paulo, botafoguense de Seropédica. Por favor, roda meu áudio aí. Tá rodando. De manhã, ninguém rodou, nem à tarde. É o seguinte, meu amigo, é sobre o Emerson Santos. Se não quer ficar no Botafogo, vaza, meu amigo. Quem é Emerson Santos? O que ele fez pelo Botafogo? Valeu. Rapaz, eu acho que o Emerson Santos é uma grande promessa da base do Botafogo. Eu acho que é um zagueiro interessante. Não só pela parte defensiva, como pelo chute também. Um cara que tem um chute forte, aparece de vez em quando na área também. Mas aquele negócio, né? Pedir 1 milhão de luvas, 1,5 milhão que seja, é muito dinheiro, né? Tá certo que o Botafogo foi postergando toda essa situação de renovação, fez uma e foi postergando aquela história. Quando você tem uma promessa, você tem que manter ele sempre ou com contrato renovado ou com alguma valorização, até para aumentar a multa rescisória e afastar também os outros concorrentes. Agora, é uma perda significável para o elenco se ele não participar, né, da equipe nesse ano, se ele ficar de fora por causa de toda essa situação contratual. É claro que fica um clima complicado para ele dentro do Glorioso, mas é difícil, né? Até porque o Botafogo perde tecnicamente com isso. O Carlos é um jogador de muita qualidade, mas um tanto lento na defesa, e o Emerson Santos compensa isso. O Emerson Silva não compensa isso. O próprio Paulão, se vier, também não compensa isso. Mas essa briga com empresários é complicado. A participação também, do Roberto Souza Sone, grande Roberto Souza Sone. Rapaz, faz tempo que você não participa, hein? Tem que ficar de olho, Roberto. Sempre ligadinho aqui em 91.1. O nosso amigo Roberto Souza Sone, ele fala o seguinte: Nenê e Luiz Fabiano no ataque, Andrezinho na armação de jogadas, vai dar bem. Tamo junto aqui, o Roberto Souza Sone. Tamo junto, Roberto, sempre ligadinho em 91.1. Tem a participação por aqui, vamos ouvir o torcedor. Boa noite, aqui é a Mariana de Cordovil. Sobre o Luiz Fabiano, essa tá sendo uma novela danada, desde dezembro isso. Domingo parece que a novela vai ter fim, assim espero. Capítulo terminar bem, a mocinha, vamos dizer entre aspas, né, a mocinha se dá bem no final ou não. Vamos ver como é que essa novela fica. Um beijão, um abraço para todos. Um beijão, participação feminina aqui na Bradesco Esportes FM. Comentou bem, hein? Mande mais áudios aqui para 91.1. É aquela situação, né? O Luiz Fabiano sempre negociar com o chinês e negociar com a galera do leste europeu é sempre muito complicado. Porque eles querem retorno. A galera sempre que tem dinheiro, tem poder, é complicado. Quer um retorno de alguma maneira. Tem que, de certa forma, convencê-los que é interessante, tanto para eles quanto para o jogador, que haja essa rescisão. Fato é que, de repente, se não houvesse toda essa situação envolvendo o futebol chinês que diminuiu o número de estrangeiros, ou seja, o cara para ir para lá, ele sabe que ele não vai ter todo aquele aparato, todo aquele time do lado dele, pelo menos uns outros 2 ou 3 que vão conseguir fazer com que a equipe ande, ou seja, ele vai depender muito de chinês. Imagine você, um Benzema, um Gignac, um Tevez da vida ficar dependendo muito do futebol de chinês, que a gente sabe que, apesar da liga ter crescido,
né? É aquela situação, cresce a liga, os jogadores surgem boas peças, mas para você surgir boas peças em 18 times da liga chinesa é complicado. A gente tem alguns times fortes e alguns times mais que tem mais um investimento um pouco menor, ou então não conseguem tanta repercussão por lá. É muito complicado essa situação, porque se não tivesse diminuído, com certeza esses outros que ele já falou que já estavam com contratos na mão, já teriam assinado. Aí a nota de corte ficaria muito mais alta, seria mais difícil o Luiz Fabiano jogar. Aí era jogo liberar o atleta. Agora, como não conseguiu, só trouxe o Witzel até o momento, não é mais tão jogo. Porque se conseguisse um outro centroavante, um europeu, né? A gente sabe que o nível de exigência deles lá, até pelo alto investimento, tem sido grande. Ou até um sul-americano que jogasse na Europa, aí tudo bem. Como não conseguiu, vai de Luiz Fabiano mesmo. É difícil eles tirarem o jogador nesse exato momento. Mais uma participação do torcedor aqui na Bradesco Esportes FM, o áudio. Antes do nosso comercial, vamos dar uma passada aqui nos áudios. Vamos ouvir. Fala, meus amigos. Aqui é o Fábio de São Gonçalo. Tava vendo muito bem o meu futebol na minha televisão a cabo. A mulher vira pra mim e fala: filho, eu quero ver a novela. Eu falei: não tô vendo futebol não, quero ver a novela. Eu falei: quer saber? Pode ficar com sua novela que eu vou escutar a minha rádio Bradesco Esporte FM. Meu irmão, faz o seguinte, me dá uma notícia boa aí do meu Mengão, porque aqui em casa o negócio tá feio, hein? Um abração, grande programa a vocês aí. Valeu a participação do torcedor. A briga pela televisão é sempre bastante complicada. Agora, com relação ao Flamengo, aquela situação, ainda se busca o cara de lado de campo, Berrio e Vargas, né? Ainda tem a situação envolvendo, né, o Mancoejo, que deve ser o testado na ponta direita. Mancoejo canhoto vai ser testado na ponta direita para a próxima partida do Flamengo diante do Vila Nova. Por enquanto é isso que tem no Flamengo, que assinou com a detentora dos direitos de televisão, ou seja, vai ter transmissão do Flamengo no Campeonato Carioca. O Perilo de Souza, ele fala o seguinte: Juan, esse time do Vasco não está um tanto envelhecido, será que aguenta a temporada? Olha, o Vasco está envelhecido, mas o Edilson Silva, nos donos da bola, ele mostrou a média de idade. O Flamengo também está tão envelhecido quanto. O que faz a diferença é a qualidade dos jogadores que estão como opções das duas equipes, pelo menos no atual momento. O Michael Oliveira, ele fala o seguinte: estou em casa hoje, Wi-Fi, posso ver tranquilo, sem medo de acabar os dados. Rapaz, essa situação de dados móveis é bastante complicada. Acaba não ajudando nem um pouco, né? Santos operadores de telefone acabam complicando a nossa vida. O Guilherme da Vila da Penha: o time do Botafogo é enganação, esse ano vai brigar para a segunda de novo, ao menos o presidente não tá apostando nisso. O Cláudio Nascimento fala: boa noite para você também ligadinho aqui em 91.1. Mais uma participação do torcedor aqui na Bradesco Esportes FM. Na sequência, a gente vem com o intervalo comercial e depois volta, fala do seu clube. Traz a entrevista do Carlos Eduardo Pereira, você vai ter todo o noticiário do Glorioso, tudo que ele falou por aqui. Vamos ouvir o torcedor. Fala, Juan. Aqui é o Douglas, Nova Iguaçu. Tô indo pra casa de bicicleta. Pô, maneiro. Tô ouvindo a Bradesco Esporte. Tira uma dúvida aí pra gente. O Flamengo tá contratando um monte de gringo. Tá querendo trazer mais 2. Dá pra jogar esse monte de estrangeiros aí no time? Isso não é proibido não? Tem um limite? Ou alguém vai ter que rodar? Um abraço, boa noite. São 4, né? São 4 atletas, né? Pelo menos na disputa do Campeonato Brasileiro. Eu não sei se na regra do Carioca tem algo específico quanto a isso. Fato é que não são mais 2. Deve trazer apenas um de 2. Ou é um, ou é outro, ou não é ninguém. Pelo menos os 2 nomes no momento são esses, do Berrio e também do Vargas. Inclusive, até opinei no Sala de Imprensa sobre isso. Prefiro o Vargas do que o Berrio, apesar da qualidade do atleta recente demonstrada na disputa do torneio de final de ano lá no Japão, né, o Mundial de Clubes, quanto no Campeonato Colombiano. 8h36 no Rio. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta tem muito mais para você. Você vai ouvir novamente a entrevista do Carlos Eduardo Pereira, presidente do Botafogo. Nossa área, na Bradesco Esportes FM.
Pensando em trocar seu carro? No AutoLine você tem as melhores ofertas do mercado, consulta a tabela FIPE e o melhor de tudo, não precisa pagar nada para anunciar o seu carro. Isso mesmo, custo zero nos anúncios. Opa, peraí, não pode estar certo isso. Não precisa pagar nada para anunciar. Gente, vocês viram isso? No AutoLine você anuncia de graça mesmo. Acesse autoline.com.br e baixe o aplicativo. AutoLine, compra e venda sem drama. Para mais informações sobre o serviço e o prazo de gratuidade, consulte o termo de uso no site. A nova dobradinha forte do esporte. É ele. Emocionando a galera. Edilson Silva. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é por aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Nossa área. Na Bradesco Esportes FM. 8h37 no Rio de Janeiro, você ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Aqui o Michael Oliveira tá perguntando se me abandonaram no estúdio da Bradesco. Rapaz, tô abandonado nesse feriado aqui em 91.1 que me faz companhia. São vocês ouvintes na Bradesco Esportes FM sempre mandando o seu recado. E também a informação aqui na Rádio Seu Esporte, a informação é o que te acompanha às 24 horas do dia. O Roberto Souza Sônia tá reclamando da internet dele, toda hora tá caindo. É complicado, hein? Vai ter que dar uma ligadinha aí pra operadora. Essa internet caindo toda hora é complicado. Choveu, principalmente na Baixada, tem algumas que caem e não volta nunca mais. 8h38, prometemos o papo com o Carlos Eduardo Pereira, ele presidente do Botafogo, que esteve conversando no Sala de Imprensa. Vamos ouvir agora aqui na Bradesco Esportes FM. Para falarmos um pouco mais aí sobre a preparação do Botafogo, a expectativa aí de voltar a disputar a Copa Libertadores da América, como é que está a situação também do estádio Newton Santos. Presidente Carlos Eduardo Pereira, é um prazer receber você aqui na Rádio do Seu Esporte. Tchelial deseja a você um forte abraço, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Bradesco, presidente. Obrigado, Tia, é um prazer muito grande estar falando com você e os ouvintes da Bradesco. O presidente, o Botafogo aí acaba de confirmar essas duas contratações ontem lá em Domingos Martins. O gerente de futebol, Antônio Lopes, confirmou as contratações aí do Joel, o camaronês, e também o Guilherme. São dois jogadores que chegam aí para a posição, o setor, melhor dizendo, o setor de ataque. Com essas duas contratações, o ciclo para novas negociações do Botafogo esse ano já está fechado, presidente? Olha, Tia, essas contratações vêm no sentido de atender ao pedido do Jair Ventura de homens de ataque com a característica de mais velocidade. E é claro que numa estrutura em que o Botafogo tem um calendário bastante puxado e com bastante exigências e muitas competições, é claro que a gente tem que estar atento a essas oportunidades do mercado e adotar uma postura diferente dos anos anteriores, em que a gente já considerava o elenco fechado, e sim o elenco em observação, em estado de observação, porque se eventualmente você tiver uma contusão grave de um atleta importante, um atleta-chave, é claro que a gente terá que buscar uma reposição. O Botafogo volta a disputar a Copa Libertadores da América depois de 3 temporadas e vai jogar agora contra o Colo-Colo no Chile. Inclusive, a informação que o Thiago Esteves já trouxe aqui em 91.1, Thiago Esteves, que é o nosso setorista do Botafogo aqui na Rádio do Seu Esporte, é que inclusive alguns setores lá do estádio Newton Santos já estão esgotados para esse jogo. Qual é a expectativa da diretoria do clube com relação a esse jogo, não só na venda de ingressos, mas também como na arrecadação dessa partida, a expectativa de renda, já alguma projeção nesse sentido, visando esse jogo diante do Colo-Colo, presidente? Olha, não temos não, mas a expectativa é que a gente tenha a casa cheia, a lotação do estádio totalmente ocupada pela torcida do Botafogo, sem dúvida alguma. São dois grandes eventos. É claro que a estreia da equipe principal num clássico sul-americano, da importância de um Botafogo e Colo-Colo, já valendo pela Copa Libertadores da América, e nesse setor, nessa etapa, um mata-mata em que a gente realmente
precisa fazer um resultado no jogo em casa. Então a expectativa é de casa cheia, uma renda bastante boa, bastante substancial, e principalmente o primeiro degrau de uma caminhada que a gente tem certeza que vai nos levar à fase de grupos. Estamos conversando com o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, aqui na Rádio do Seu Esporte, no programa Sala de Imprensa. Vou passar a palavra aqui para o Thiago Esteves, setorista do Botafogo. Tem também mais uma pergunta para fazer para você, presidente. Fala, Thiago, boa noite. Boa noite para você, Thier. Boa noite, presidente. Um prazer estar falando contigo, agradecendo também a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Presidente, essa semana a gente teve a situação envolvendo o zagueiro Emerson Santos, que o Botafogo tenta, né, a renovação de contrato com o jogador, que tem contrato só até o final do ano. Queria que você explicasse pra gente como é que tá essa situação, essa possibilidade de renovação. O que chegou até a gente foi de que as negociações, a primeira reunião, não houve um acerto. Como é que tá essa situação envolvendo o jogador revelado pelo Botafogo? Olha, essa informação saiu truncada na imprensa porque não foi uma primeira reunião. O Botafogo já trabalha a renovação do Emerson Santos desde o começo do ano passado. Nós estamos tentando, junto ao jogador, ao seu pai e ao seu empresário, fazer a renovação e a adequação do seu salário. Ao longo do ano fizemos 3 propostas bastante consistentes e infelizmente não conseguimos chegar a um entendimento aí definitivo. A nossa expectativa é que a gente possa evoluir nessa conversa, ao contrário do que foi divulgado. Não houve nenhum clima mais quente na reunião, pelo contrário, eu estava presente, eu conduzia as negociações pelo Botafogo, procurei transmitir que o nosso grande interesse é renovar com o atleta, é tê-lo por muito tempo junto ao Botafogo, e essa é a expectativa. Reiteramos a nossa proposta anterior e estamos aguardando uma posição do empresário, que eu concedi a ele um prazo até a próxima segunda-feira. Acho até que está demorando um pouco demais para dar esse retorno, mas tudo bem, faz parte da rotina de cada um, da maneira como as pessoas trabalham, e o nosso interesse permanece muito firme no sentido de que buscamos a renovação do Emerson e contamos com ele para o ano de 2017 e daí para frente. Seguimos conversando com o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, aqui na Rádio do Seu Esporte. O Juan Rodrigues, aqui também da Bradesco Esportes FM, tem uma pergunta para você, presidente. Fala, Juan. Boa noite, Thier. Boa noite, Carlos Eduardo. É um prazer bater um papo contigo. Queria te perguntar o seguinte: já são 8 reforços para a equipe do Botafogo, né? E tem um jogo difícil contra o Colo-Colo, que é a grande decisão, né, do Botafogo já nesse ano, já no início, né, na busca pela Libertadores. Um jogo que muitos botafoguenses, principalmente nas redes sociais, lamentaram pegar logo um grande de cara. Mas que a equipe do Colo-Colo não vem de um grande momento lá no Chile. Inclusive, o El Gráfico, ele colocou: Botafogo já somos seu 8º reforço e mete medo no Colo-Colo. Como é que vocês estão trabalhando isso com os jogadores? E se realmente você acredita que o nível do elenco do Botafogo, dadas as peças que saíram e essas que chegaram, está num nível até melhor do que do ano passado, como está se falando lá no Chile? Olha, eu concordo que o nosso elenco está numa posição melhor do que a do ano passado, até porque ano passado nós tivemos que fazer uma mudança. Afinal de contas era a equipe campeã da Série B, passando para disputar a Série A. E basta a gente lembrar que das 4 equipes que subiram, então, além do Botafogo, mais 3, 2 voltaram a ser rebaixadas e uma terceira lutou até a última rodada para escapar do rebaixamento. O Botafogo, ao contrário, disputou o grupo da frente, terminou em 5º lugar e classificado para pré-Libertadores da Copa Libertadores. Então, realmente aí já se nota uma boa diferença. Com relação à Copa Libertadores, eu acho que ninguém que se classifica para disputar uma competição dessa importância pode selecionar adversários. Eu acho que, para nós, eu vi com uma forma muito positiva esse jogo contra o Colo-Colo, porque o jogo é em casa, primeira partida é em casa, é uma equipe de camisa,
a torcida está motivada, o estádio Newton Santos vai estar pronto para ser reaberta. Pela primeira vez na nossa gestão, nós vamos contar com o estádio Newton Santos na sua plenitude, e acho que o momento é o melhor possível para que a gente possa, já de saída, enfrentar um adversário de qualidade e, com isso, iniciar uma boa caminhada rumo à fase de grupos. Estamos recebendo o Carlos Eduardo Pereira, presidente do Botafogo, aqui na Bradesco Esportes FM. Presidente, já agradecendo a sua participação, para a gente finalizar essa entrevista com você aqui. Você já falou sobre esse elenco do Botafogo, as 8 contratações, mas na semana passada você tinha falado que o Botafogo buscava ainda 2 atacantes, que era esse o desejo, até o pedido do próprio Jair Ventura, e chegou agora o Guilherme e também o Joel. Tem se falado também na possibilidade da contratação de um novo zagueiro para esse elenco do Botafogo. Você confirma realmente que há um interesse na possibilidade do Botafogo trazer mais um zagueiro para fechar esse elenco para 2017? Olha, isso ainda depende de algumas avaliações. O Jair está treinando, nós temos 6 zagueiros, que é um número bastante suficiente para colocar, sendo 2 bastante novos, o Marcelo e o Rabelo, que volta de uma excelente temporada no Náutico pela Série B. Então eu acho que não é uma coisa, vamos dizer, emergencial, e que o departamento de futebol vai analisar dependendo dessa avaliação completa da pré-temporada de todos os zagueiros que nós dispomos. Eu acho que dá para começar os campeonatos, né, tanto o Carioca quanto a Libertadores, com esses zagueiros que nós dispomos. Presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, queria agradecer demais a sua participação aqui no Sala de Imprensa, na Bradesco Esportes FM. Sei que é feriado, hoje é dia 20 de janeiro, mas a gente segue aqui no trabalho, e a gente queria agradecer aqui em nome da Bradesco Esportes FM pela sua gentileza em atender a nossa ligação e também elucidar aí pontos importantes no planejamento do Botafogo para a atual temporada. Mais uma vez, muito obrigado, presidente. Nada, tio, eu agradeço aí, cumprimento a vocês pelo bom trabalho. Eu que moro aqui em Itaipava, já vou para o Rio a caminho, sempre ouvindo a programação da Bradesco e me atualizando aí do Botafogo e dos adversários. A vocês um bom feriado e tudo de bom e boa cobertura. Tá aí o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, conversando aqui na Bradesco Esportes FM durante o Sala de Imprensa. Estive presente nesse papo, bastante sincero, falando sobre o Emerson Santos, sobre a situação da renovação. Segundo ele, não houve nenhum ânimos exaltados durante o papo, falando também da busca de um outro zagueiro. Acredita dos 6 zagueiros que estão no elenco são interessantes para o Glorioso. Vamos ver aí essa equipe do Botafogo, e também acredito que é mais forte do que o ano passado. Você, torcedor do Botafogo, pode opinar nas nossas redes sociais, inclusive falar sobre isso. Você acha esse Botafogo mais forte do que o Botafogo do ano passado? 21 964 338136. Você pode interagir com a gente através da rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Torcedor já interagindo aqui em 91, mandando o seu recado. Deixa eu só trocar a trilha aqui, ó. Trilha do Nossa Área, primeira e segunda edição, Nossa Área, segunda edição em destaque para você. Para você que estava acompanhando pelo Facebook, tem que dar uma recarregada no celular. Esse negócio de live, ele dá uma puxada na bateria do celular que eu vou te contar. Mas a gente sempre procura dar o melhor para você, dar a maior interação possível para você, torcedor, na Bradesco Esportes FM. Você interage com a gente, né, através do nosso Facebook, nos 20 minutinhos finais. Daqui a pouquinho, na verdade, a gente tenta, na hora do segundo giro, trazer, mais da live para você, e depois no final do programa aqui na rádio do seu esporte. O Marcos de Campo Grande, ele fala assim: amigo, você é um herói por estar falando de futebol essa hora nesse feriado. Obrigado por isso. Eu que agradeço, porque o que me motiva são vocês aí do outro lado, que estão sempre recebendo a nossa opinião, sempre receptivo, concordando ou não, isso faz parte, concordar ou discordar, mas sempre ligadinhos em 91.1. Muito obrigado a toda a galera de Campo Grande também. A participação do final de telefone 2554, mandando seu recado aqui. Fala, galera da Bradesco Esportes FM, ele fala que é fã da gente. O Anderson de Belfor Roxo, ele fala assim, Montijo e Camilo são os melhores meias do Brasil,
tá empolgado. Acho que não só você, Anderson, a galera do Botafogo tá bastante empolgada. 21 mil pessoas, número de sócios alto, né? A expectativa muito grande, né, para esse time do Botafogo. Pode ter um jogo só de Libertadores, como pode ter uma campanha inteira, né? O torcedor do Botafogo costuma dizer que pro Botafogo nada é fácil, e o caminho não tá nada fácil não, mas ó, passando de Colo-Colo, passando de Independente Del Valle ou da equipe do Olímpia, entrando num grupo forte, passando também, aí eu digo que o Botafogo está credenciado, dependendo da chave, a ir até mais longe, sonhar alto com a competição. O nosso amigo aqui, ó, falando que ama a rádio, o Marcos de Campo Grande, grande Marcos, ligadinho aqui 91.1, tem recado de áudio também, vamos dar uma ouvida na galera aqui na Bradesco Esportes FM. Galera, tem um pessoal também ligando, não ligue não, porque se você ligar, pode atrapalhar o áudio da galera que tá mandando o áudio, a gente não vai conseguir reproduzir. O nosso celular é meio limitado nesse tipo de situação, dá para fazer as duas coisas. Vamos ouvir o torcedor. Fala, Bradescada! Deixa quieto. Fala aí, André Duque de Caxias, torcedor do Mengão. Boa noite para todos. E aí, o que vocês acham? Uma boa Romarinho, ex-Corinthians no Mengão? Me passam um alô aí. O que vocês acham? Romarinho, ex-atleta do Corinthians. Já um abraço. Tá aí o torcedor bastante espirituoso na participação aqui na Bradesco Esportes FM. Rapaz, Romarinho é um bom jogador. É um bom jogador, acredito que seja até um pouquinho melhor do que o Everton. Já tá no Oriente Médio lá, ele faz um sucesso danado na equipe do El Jaish, que era, se eu não me engano, era ou ainda é a mesma equipe do Anderson Martins. Se eu não me engano, ele trocou de equipe, mas ele foi do El Jaish durante um bom tempo, que é inclusive o time do Exército por lá. Vem fazendo uma boa apresentação por lá, acredito que seria um bom reforço, né? O Romarinho, que até contar um bastidor aqui, é um cara bastante complicado, ele é muito, muito, muito tímido, quase que igual o Conca. E é até complicado, já tentei umas 3 vezes pelo menos a entrevista com ele, não consegui porque ele é bastante tímido, ele sempre recusa, em cima da hora acaba recusando. Tem alguns jogadores que têm esse tipo de peculiaridade. E acaba sendo um tanto que ruim até para vocês torcedores, né? Que pro torcedor é sempre interessante ouvir a palavra do jogador. É muito melhor do que ouvir repórter falando, o próprio presidente, como foi o caso do Botafogo, né? Falando de tudo que acontece por lá. O jogador sobre o que ele tá vivendo, até para ser lembrado. Mas tem uns que sofrem com esse tipo de situação. Agora, 8 horas e 54 minutos no Rio de Janeiro. Vamos de mais áudio. Eu gosto da galera participando aqui na Rádio do Seu Esporte. Vamos ao torcedor que tem vez e tem voz por aqui. Boa noite, Bradescada. Aqui é o Anderson de Itaboraí. Botafoguense, choram. Vocês não vão passar nem da primeira fase. Melhor meio de campo hoje é Arão, Diego, Conca e Rômulo. Campeão de tudo. Valeu, Bradescada. Boa noite. Tá certo, né? Apostando no meio de campo do Flamengo. Aquela história que eu sempre falo de manhã, quem me acompanha durante os dias aqui da Bradesco Esportes FM sabe. Sempre falo, não adianta só nome, tem que dar liga. O Flamengo já teve meio de campos muito fortes e que não deram absolutamente nada pro Flamengo, e meio de campos ruins que deram alguma coisa pro Flamengo. É aquela situação, eles têm que se entender dentro de campo. Se entendendo dentro de campo, aí é meio passo para que as coisas possam dar certo. O nosso amigo aqui, ó, ele não deixa o nome. O Gabriel Botafoguense, grande Gabriel, sempre ligadinho em 91.1, dando números atualizados do sócio torcedor do Botafogo, ó, 22.150. E segundo ele, o Carlos Eduardo Pereira representa muito bem o Fogão. Confio na administração dele. Assim como em 2016, o Botafogo surpreenderá positivamente na Libertadores. Grande Gabriel Botafoguense, ó, tô sempre ligado, hein? Tanto na sua participação lá no Resenha Alvinegra, sempre ligadinho, né? E nos tweets também, ó. Tô bem informado. Gabriel Botafoguense, grande nome, né, da internet também, sempre ligado em 91.1. Agora, 8 horas e 56 minutos no Rio de Janeiro, você ligado na Bradesco Esportes FM. Vamos para um rápido intervalo, na volta tem muito mais para você. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. A Bradesco Esportes FM
é medalha de ouro no futebol e em todos os esportes. A Bradesco Esportes FM alcançou com as jornadas esportivas e a cobertura das Olimpíadas a sua melhor marca de 2016 no alcance máximo, com mais de 100 mil ouvintes. E em 2017 tem muito mais esportes para você e novidades. Vem aí a nova dobradinha forte do esporte. Edilson Silva e J. Santiago. Em 2017, a nova seleção brasileira do rádio. Toda reunida aqui. Aqui é o Ronaldo Castro, Mauro Santana. Aqui é o Sérgio Lobo, Cabo Macri, Roberto Dinamite. Aqui Marco Aurélio Carvalho, Sérgio Américo. Aqui é o Rodrigo Campos. Aqui é o Antônio Carlos Duarte. Valdir Luiz. João Marcos Coelho, Daniel Pomeroy. Atier Leal. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é por aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com o Hiroshi. Ele que é jogador do Vila Nova, tem confronto importante diante do Flamengo. Jogo de pré-temporada, mas já contra uma equipe forte. Ele já atuou no Rio de Janeiro, conhece o Flamengo de bastante tempo. Hiroshi, queria agradecer sua participação. Queria começar com você perguntando, né, qual a importância que vocês estão levando para esse confronto que vocês vão ter contra a equipe do Flamengo. Boa tarde. Prazer estar falando com vocês. A importância é muito grande. Acho que é um teste muito bom pra gente. Vai ser um jogo que a cidade vai parar, vai todo mundo estar assistindo. E jogo de televisão também. É um ótimo teste, né? Vai ser um grande amistoso, um dia festivo, mas que vai servir como um grande teste para o nosso início de campeonato. Agora, você chegou agora na equipe do Vila Nova, está tendo essa oportunidade depois de uma boa Série B com a equipe do Tupi, né? Para você, tem um quê a mais essa partida para mostrar o porquê você foi contratado? Exatamente, acho que a primeira impressão é que fica, e eu vou fazer de tudo para fazer um grande amistoso, para já deixar uma boa impressão e também ganhar confiança para o restante do ano. Agora, o que vocês conhecem dessa equipe do Flamengo, né? Uma equipe que manteve a base com alguns reforços, mas, por exemplo, o Rômulo não vai entrar em campo, o Conca não vai entrar em campo, né? Mas, ao mesmo tempo, é um adversário de peso e demonstrou isso no ano passado na Série A. Como é que está o Vila Nova para esse jogo? Vocês conhecem o Flamengo? O que vocês veem dessa equipe aí em Goiás? Conhecemos sim, a gente acompanha o Campeonato Brasileiro, eles mantiveram a base. Que eles têm uma vontade a mais agora, até porque tem 4 jogadores na seleção. Isso vai dar uma motivação a mais para eles. E tem tudo para ser um grande jogo. A gente já vem acompanhando a equipe deles, o Mazola vem passando para a gente algumas informações. E nós vamos tentar bater na tecla que ele pediu. Agora, é uma equipe que tem pontos fracos, né? É uma equipe que vocês trabalharam com o que vocês viram do ano passado, porque não tem, assim, primeiro jogo você acaba que meio um tiro no escuro, é tudo na base do que já foi, né? É mais ou menos assim? Exatamente. A gente pega informações de como acabou a competição do Flamengo, né? É claro que o ano começa agora, eles começaram a treinar agora também, tem poucos dias de treinamento. Isso pode ajudar um pouco a gente também para fazer um ritmo melhor no jogo, até porque nós temos um tempo maior de preparação. Agora, você já conhece o Flamengo, inclusive já fez gol no Flamengo, né? Quem sabe dá para repetir essa dose? Como é que é jogar contra o Flamengo? Sempre um gostinho especial, né? Jogar contra o Flamengo. É a equipe que eu fiz a base, que me revelou, e sempre dá um gostinho especial quando jogo contra o Flamengo, até porque eu já fiz grandes jogos contra o Flamengo e isso sempre dá uma motivação a mais. Agora, como é que está a equipe para a partida diante do Flamengo agora? Vocês estão completos? Tem gente machucada? Não tem gente? Começaram a pré-temporada antes? Como é que está a situação? É uma equipe em formação. A nossa equipe nunca jogou junto.
Mudou toda a equipe que vinha jogando o Brasileiro Série B ano passado. Então, uma equipe que está começando a se conhecer também, nos treinamentos e nos amistosos. Acho que tem muita coisa para melhorar, mas estamos no caminho certo. Agora, o Hiroshi, pelo fato de você ter vindo de um bom campeonato brasileiro da Série B, você, claro, vai ter uma expectativa a mais em cima da sua atuação. Tá trabalhando com, de repente, alguma marcação especial, algum olhar especial? A gente sabe que se destacar contra o Flamengo é um baita de um passaporte, né, Hiroshi? Para mim, o jogo do Flamengo vai ser importante, como um ano tem que ser importante. É um ano de afirmação, eu venho de um campeonato muito bom. Então é um ano de afirmação no mercado, até para mim, para eu poder fazer um ano bom e buscar coisas ainda maiores. Tá certo, Hiroshi. Queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Foi um prazer bater um papo contigo. A gente deseja um bom jogo, né, para você diante da equipe do Flamengo, né, e que o Vila Nova possa fazer uma grande partida. A expectativa é essa, né? Falou, um prazer falar com vocês, boa tarde, grande abraço. Aí a participação do Hiroshi aqui na Bradesco Esportes FM, não só que o Vila Nova possa fazer uma boa partida, mas que o Flamengo também, que seja um grande confronto já para começar com o pé direito a temporada do Flamengo e do Vila Nova. Vila Nova que tem, além do Hiroshi, é o PH, que jogou no América, foi camisa 10 do América, o torcedor americano que estiver ligado em 91.1, tá no Vila Nova, foi dar um pulinho no futebol europeu na Albânia e agora voltou pro Vila Nova para a disputa do Campeonato Goiano e Série B do Campeonato Brasileiro. O Hiroshi que foi muito bem, fez gols interessantes no final da disputa do Campeonato Brasileiro da Série B pelo Tupi. Havia uma expectativa até que pudesse fechar com o time de Série A, acabou indo para o Vila Nova. Tem a participação aqui do torcedor na Bradesco Esportes FM. Daqui a pouquinho só informar, intervalo de jogo. Na verdade, segundo tempo, 50 segundos do segundo tempo para Brasil e Chile 0-0. Né? O confronto do Sul-Americano Sub-20, Brasil ganhou a primeira partida. Às 10h15 tem Equador e Colômbia, duelo válido pelo mesmo grupo. A situação de grupo, Brasil, por enquanto 4 pontos, líder, segundo Colômbia 1 ponto também por enquanto, Paraguai 1 ponto, Chile quarto colocado 1 ponto, Equador nenhum ponto, o Sul-Americano que é no Equador. No outro grupo tá todo mundo igual, Peru, Argentina, Uruguai e Venezuela 1 ponto para todo mundo. Vamos ao torcedor, a galera ligada aqui na Bradesco Esportes FM que manda seu áudio, manda o seu recado. O Léo Tavares de Queimados, ele pergunta, Juan, o camaronês prato quebrado, ainda bem que não tem ninguém gravando, hein? O camaronês Joel fechou com o Botafogo? Fechou sim com o Botafogo, inclusive o presidente confirmou pra gente aqui na Bradesco Esportes FM. Edinaldo de Queimados, porque o Flamengo não contrata o Valdívia, há a possibilidade? Olha, se for o chileno que você tá falando, rapaz, seria uma contratação de muita controvérsia. Agora, se for o Valdívia da equipe do Inter, o problema é que é muito alto, tanto a multa quanto o salário do jogador. Tem a participação aqui do Samuel, de Vila Nova. Grande Samuel ligadinho aqui em 91.1. Vamos Vascão, o Vasco da Gama. Vamos ver até onde chega, Samuel. Deu um susto na última partida, né, na disputa do campeonato Torneio da Flórida, né? Tem que falar Torneio da Flórida. Vamos à participação de mais um torcedor? Rianelli Gomes, flamenguista de São Gonçalo. Sobre os estrangeiros, no Campeonato Brasileiro e o Carioca, no máximo 5 estrangeiros por jogo. Tá aí, o Rianelli Gomes de São Gonçalo, né, mandando seu recado. Ficou um pouco de barulho, sempre tome atenção com relação ao barulho no fundo que acaba atrapalhando um pouquinho. Falando que são 5 estrangeiros, até tem que confirmar essa informação. Tem mais torcedor aqui, ó, perguntando se o Toró se aposentou. Rapaz, o Toró não se aposentou. O Fabiano de Guadalupe que pergunta do Rafinha que jogava no Flamengo. O Rafinha estava emprestado ao Tai Honda da Tailândia, até estive conversando com ele no ano passado, e ele foi muito bem na Tailândia. Ele foi muito bem no campeonato tailandês, fazendo dupla de ataque com o Ricardo Jesus, ex-portuguesa, ex-Querétaro. Tive a oportunidade de bater um papo com ele à época, e ele estava animado e acabou dando certo. Ele foi muito bem no campeonato tailandês, é um jogador que ainda pertence ao Flamengo, por exemplo. O Toró, ele estava na 3ª divisão do Japão.
né? Ele retornou pro futebol brasileiro, se eu não me engano. Eu fico te devendo para qual time foi, mas eu te respondo já já. Tem mais participação do torcedor aqui na Bradesco Esporte. Vamos ouvir. Boa noite, Bradescada. Me responde aí, Juan Rodrigues. Essa novela do Luiz Fabiano vai acabar quando? Tá demorando, hein? Emanuel de Realengo, um forte abraço e parabéns pelo ótimo programa. Emanuel de Realengo, ligado em 91.1. Ô, Emanuel, o Jean Dutra até informou já aqui na Bradesco Esportes. Novela Luiz Fabiano, ela tá perto do último capítulo, né? É o capítulo de número, 60 e pouco. O que acontece? Espera, né? Espera até o final de semana a equipe do Vasco da Gama, até domingo para ser exato, para decidir essa situação, para receber o parecer do Luiz Fabiano, que foi para a China, foi lá no Tianjin com o Jean tentar a liberação, mas me parece que chegou lá, ele mudou de ideia, já posou até com foto dos títulos que ele conseguiu no ano passado. Vamos ver como é que se desenrola essa situação. Mais uma participação aqui do torcedor na Bradesco Esportes FM. Na sequência, a gente traz aqui na Rádio do Seu Esporte o giro de destaques para você que, justamente como o Emanuel perdeu um pouquinho do programa, ligou o radinho depois. Rapaz, tem que ligar 8 horas tem programa na Bradesco Esportes FM, não pode perder. E a gente traz sempre o seu clube de coração por aqui, né? A gente destaca novamente, traz mais destaques na Rádio Seu Esporte. Vamos ouvir mais um pouquinho do torcedor na Rádio Seu Esporte. Opa! Acho que deu ruim no áudio aqui do amigo, ó. Se estiver ouvindo o final de telefone 2539, manda o áudio de novo, que veio com problema. O áudio que você mandou. Mais uma participação aqui. Boa noite, Juan. Roberto Souza aqui da Penha. Aqui já parou de chover. Já choveu Aleluia, bastante, né? mas já parou. E sobre o Botafogo, o Carly é o nosso cão de guarda lá. Mas com o Renan Fonseca não dá não, Juan. Tem que tirar esse cara. Se bem que agora não vai tirar, agora já era, né? Já tá em cima do jogo praticamente, semana que vem. Aí seja o que Deus quiser. E vamos que vamos. Saudações alvinegras. Um abraço. Grande Roberto Souza Sônia, ligadinho aqui em 91.1. Roberto, situação do Renan Fonseca realmente deixa muito torcedor botafoguense com calafrios. Agora 9 horas, 8 minutos no Rio de Janeiro, você ligado em 91.1. Vamos gerar destaque? Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 na cidade maravilhosa. O destaque do Flamengo, ó. Fica atento, torcedor rubro-negro. Quem chega é Bruno Lousada. E olha, Juan, o Flamengo viaja amanhã para Goiânia, onde enfrenta o Vila Nova no estádio Serra Dourada, no primeiro amistoso para a temporada de 2017. O técnico Zé Ricardo só deve contar com um dos reforços, o lateral esquerdo peruano Miguel Trauco, que é o único que se encontra em condições físicas para participar deste amistoso. É o Trauco que parece bastante à vontade, né, no Flamengo, pelo menos nos treinamentos, né, tem se entrosado com o elenco, isso é um bom sinal. Ao menos mostra que o jogador está a fim de jogo, digamos assim. Hora do Botafogo, quem chega com destaque é Thiago Esteves. Botafogo realiza treino tático na tarde desta sexta-feira e meia Camilo e meia João Paulo ficam fora da atividade. Jogadores não devem encarar o Rio Branco em amistoso que acontece no próximo domingo. Após a atividade, lateral direito Jonas foi apresentado pelo Glorioso. Recém-contratado pelo Alvinegro, atacante Guilherme, vindo do Grêmio, já treinou com o restante do grupo. Camaronês Joel é aguardado ainda hoje em Domingos Martins, no Espírito Santo. Pode aparecer ainda hoje à noite. Domingos Martins, no Espírito Santo, não é uma viagem tão fácil, não. Mas o time do Botafogo está esperando este atleta. O Fluminense destaque com Rodolfo Lamas. E foi divulgada hoje a carga de ingressos para a partida do Fluminense, que vai acontecer na próxima terça-feira, às 8 da noite, em Juiz de Fora. Compromisso do Tricolor contra o Criciúma, válido pela Copa da Primeira Liga. Serão comercializadas cerca de 10 mil entradas para o compromisso, com ingressos na casa de R$30 a inteira e R$15 a meia, Juan. R$30 a inteira, R$15 a meia, até que não tá ruim não, né? Ruim é cobrar R$100 no ingresso, como fazem alguns aí.
aí afasta torcedor que é uma beleza. O Vasco da Gama é destaque na Rádio do Seu Esporte. Chega, Jean Dutra. Novidade no treino da parte da manhã no Vasco da Gama foi a volta de Marcelo Matos. O volante que não atuava com a equipe já há 4 meses retornou e treinou de forma normal hoje. Cristóvão Borges espera contar com o volante já na próxima partida contra o River Plate da Argentina. Tá certo, esse é o destaque do Vasco da Gama, Marcelo Matos, né? Por enquanto é quem resolve ali de volante, não sei, você torcedor que vai me dizer aqui na Rádio do Seu Esporte. 9h11 no Rio. Você por dentro, na Rádio do Seu Esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. 9h12 no Rio de Janeiro, você segue participando e interagindo com a gente na Rádio do Seu Esporte. Daqui a pouquinho tem o Fluminense também, destaque em 91.1. Rodolfo Lamas já está sendo localizado para falar do Flusão por aqui. Antes, vamos com o ouvinte participando na Rádio do Seu Esporte. Boa noite, Bradescada, aqui fala Thiago e Vila Valquei. Tá difícil você ler meus áudios, hein? Ouvir meus áudios, hein? Tá aí, amigo, áudio, tá aí. Mensagem, ninguém ouve, ninguém lê, hein? Vem cá, o Vargas também agora tá negociando com o chileno. O Palmeiras entrou na briga também ou não? Tamo juntos, seleção rubro-negro. O Vargas recusou uma proposta da China, né? É um jogador que procura um novo clube. Teve um certo espaço, até tem um certo espaço no Hoffenheim, mas ainda não é o desejado por ele. É o jogador que pode pintar, mas aí tem a questão do Barres. Um ou outro, ou ninguém. Ou só vem um, ou não vem ninguém. É nessa situação que vai o Flamengo. Sinceramente, acho que deveria abrir espaço para outra pessoa aparecer no futebol do Flamengo. Claro que o Thiago Santos se machucou, é uma perda, até considerável, porque talvez fosse esse espaço para ele, né? Mas não é possível que dessa garotada, senão, gente, vamos pensar um pouquinho. Já estamos em 2016, a galera que não foi campeã da Copinha passada não teve oportunidade, senão vai continuar aquela cena de Flamengo revelar atleta, aí não aproveita atleta, manda embora atleta que faz sucesso em outro clube, né? Aí, pô, pelo amor de Deus, joga a categoria de base fora, né? É complicado esse tipo de situação. Ó, o Rianelli mandou uma outra mensagem aqui, ó, flamenguista de São Gonçalo. Ele falou, se desculpou porque estava no ônibus. Que isso, amigo? Vou dar um macete, ó. Você coloca o mais próximo possível e o mais longe da janela possível. Você bota o mais próximo da sua boca, mas não em cima e longe da janela. A janela sempre traz barulho. Ele fala o seguinte, completando a informação, segundo informações que ele diz sites, não há limites estrangeiros para a Libertadores 2017. Aí já não sei. Aí Libertadores é outra história. O amigo André de Belfort Roxo mandou recado também. Vamos ouvir. Fala aí, Bradescada. Boa noite. Nessa sexta-feira de feriado e chuvosa. Deixa eu te falar. Esse Anderson Castro que mandou mensagem para aí, dizendo que Montijo e Camilo eram os melhores meio-campo do Brasil. Ele só pode estar maluco. Os melhores meio-campo do Brasil são Diego e Conca. Essa é a Seleflá. E além de maluco, eu acho que ele é meu irmão. Valeu, abraço. Rapaz, negócio de briga de família aqui na Bradesco Esportes FM. Seleflá, né? Seleflá contra Selefogo em casa. O torcedor sempre com bom humor. Aquela provocação com bom humor é bem-vindo, né? Mas vou te falar, eu fico feliz pelo Rio de Janeiro por causa desse tipo de situação, de você ter em um time Montijo e Camilo, 2 bons meias, em outro Diego e Conca. Quem dera se o Fluminense pudesse ter 2 meias de muita qualidade assim, e pudesse demonstrar isso dentro de campo. A gente espera que Sornosa e o Scarpa possam ser uma dupla assim como são essas duas já reconhecidas, né? E no Vasco também queríamos que tivesse isso também. É bom para o futebol carioca, né? Alimenta a rivalidade, alimenta também um bom futebol por aqui. É ao menos o que a gente espera. Ó, Brasil em campo. Brasil e Chile, Sul-Americano Sub-20. O Richarlison do Fluminense tá saindo nesse exato momento para a entrada do Léo Jabá do Corinthians. Outro 0-0. Por enquanto a equipe do Brasil demonstrou muito na pré-temporada, né? Na verdade, na preparação, saindo o Douglas Luiz também, e entrando o Dodô, né? Mas por enquanto, no jogo em si, não tá rendendo o esperado não. Vamos ver, né? De repente melhora durante os jogos.
Agora 9 horas e 16 minutos, você segue mandando recado aqui na Bradesco Esportes FM, pode mandar o seu recado, vai ser lido, vai ser ouvido na rádio do seu esporte. Mas vamos girar clubes por aqui? É hora do... Ó o hino aqui na Bradesco Esportes FM, o Fluminense em destaque na rádio do seu esporte, quem sabe tudo, mas tudo mesmo do Flusão. É Rodolfo Lamas, fala Rodolfo! Fala Juan, muito boa noite pra você e pra toda a galera que tá ligada na Bradesco Esportes FM. E o Fluminense ainda busca contratar alguns reforços pra essa próxima temporada. O clube que tem a ambição de trazer pelo menos um volante, um lateral esquerdo e um centroavante, só que vem batendo na questão financeira, já que o Fluminense não atravessa um bom momento financeiro. Inclusive, essa semana foi divulgado que o clube deve 2 meses de salários atrasados no que diz respeito à imagem para os jogadores, mas o técnico Abel Braga vem conseguindo contornar esse tipo de situação. Com toda a sua experiência no futebol, ele vem conseguindo dar uma palavra de alento para os jogadores. E o comandante do Tricolor falou em entrevista essa semana lá no CT Pedro Antônio a respeito dessa situação de reforços e também da dificuldade que o clube vem enfrentando a respeito dessa situação. Preciso como todos precisam. Mas nós aqui nós estamos trocando a palavra reforço com esforço. Está tendo um esforço muito grande de todo mundo. Está sendo um início de ano muito bom, muito bem organizado, muita proteção, para nós, né, de execução de tarefas. Está havendo uma entrega de todos os funcionários e jogadores muito boa. Está havendo um esforço enorme da direção, porque está sendo um início de ano extremamente difícil. E para essa janela de transferências, o Fluminense já confirmou 3 nomes. O lateral direito Lucas, que chegou do Palmeiras por empréstimo de uma temporada, ele permanece no Tricolor até o final de 2017. E além dele, os equatorianos Júnior Sornosa e o Jefferson Orejuela, jogadores que chegaram do Independiente Del Valle do Equador, equipe vice-campeã da Libertadores da América no ano passado, e esses 2 atletas vêm se destacando bastante nessa pré-temporada que o Fluminense vai realizando lá no CT Pedro Antônio. Inclusive o Júnior Sornosa é um jogador muito elogiado pelo técnico Abel Braga, mas o Jefferson Orejuela, como o técnico até chama ele de Jefferson, também recebe elogios do comandante. Em relação aos equatorianos, estão bem, treinando sem problema físico nenhum, estão em forma, estão entrosados. Início da semana estava um pouquinho complicada a situação do Jefferson, mas como não fui comunicado pelo departamento técnico, acho que não vai haver problema. Então creio que não haverá problema. E só lembrando que o Fluminense ainda precisa resolver a situação desses 2 jogadores, eles que ainda não apareceram no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, para estrearem de maneira oficial no Fluminense. A estreia que acontece na próxima terça-feira às 8 da noite em compromisso pela Copa da Primeira Liga. E esses jogadores que acertaram contratos, assinaram, bem verdade, o contrato na quarta-feira, mas ainda não foram regularizados no BID. E o Fluminense tem até segunda-feira às 5 da tarde para resolver essas situações desses 2 reforços para a temporada 2017. Juan. Tá falado o Rodolfo Lamas com o Fluminense em destaque na rádio do seu esporte. Rapaz, quase não saiu o Orejuela, hein? Complicado, jogador de qualidade que o Fluminense trouxe, mas parece que o Sornosa tá conseguindo melhores atuações, né, durante a preparação do Tricolor, pelo menos nessa primeira semana. Um atleta que tem qualidade, mas talvez um pouco do peso dele atrapalhou um pouco os agentes tentarem vender para o mercado europeu. Olha, Sul-Americano Sub-20, Brasil em campo, 17 minutos do segundo tempo, jogada pela lateral, cruzamento, né, do jogador brasileiro, bola na área, o goleiro defendeu, né, no primeiro chute. No segundo chute, rapaz, o goleiro foi de um reflexo, uma jogada de qualidade do David Neres que bateu, o goleiro pegou, a bola voltou, o Felipe Viseu bateu por cima, o goleiro voltou, deu um tapa, o zagueiro deu um chute pra fora. Uma grande chance que o Brasil perde no Sul-Americano. David Neres fazendo uma boa partida pela seleção brasileira, o Brasil pressionando nesse momento. E não consegue sair o gol que o goleiro fez ali. Rapaz, vou até conferir o nome do goleiro para você, torcedor, aqui na Bradesco Esportes FM, ficar de olho.
Bom, voltando ao tricolor das Laranjeiras, é jogar a Primeira Liga e mostrar que pode ter um bom 2017. O Sornosa me parece ser um bom jogador. Orejuela a gente já consegue visualizá-lo pela seleção, que foi muito bem na seleção, né? Inclusive com titularidade absoluta, né? E fica a expectativa. Por enquanto, de reforço só tem isso. É bom que pelo menos acaba valorizando a base nesse início de trabalho. Vai ter que usar bastante os garotos formados na categoria de base do tricolor. Agora, 9h21, só o nome do goleiro, ó. O goleiro se chama Gonzalez, da equipe do Chile, que fez uma defesa absurda. Depois você procura aí no YouTube. O Felipe Viseu, ele botou de cobertura o goleiro com uma recuperação absurda. Conseguiu tirar e depois o Sierralta completou a jogada. Agora, 9h22 no Rio, você ligado na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você ligado em 91.1 na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. 91.1 é o melhor lugar para você ficar bem informado. O torcedor segue participando por aqui. Eu gosto do torcedor, gosto quando o torcedor está interagindo na rádio do seu esporte. Daniel de Petrópolis, ele fala o seguinte, ó. Boa noite, Juan. Tem que rir desses flamenguistas. Eles acham que montaram um time melhor do mundo, vão ficar só no cheirinho de novo. O Daniel de Petrópolis torcendo contra o Flamengo. O Luciano de Seropédica. Vargas vem ou não vem pro Flamengo? Por enquanto não vem não, né? Por enquanto é aquela situação de especulação. Mais participação do torcedor na rádio do seu esporte. Vamos ouvir o áudio aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos torcer que esteja bom, vamos lá. Boa noite, Bradescada, que é Miguel de Santa Cruz. Queria falar uma coisa em relação à situação do Maracanã. Tem que parar com essa história de estádio estilo FIFA e Europa. Porque lá eles não têm nenhum tipo de estádio que seja público dessa forma. Tem que voltar para a FERJ, abrir aquele espaço de novo, trazer de volta a geral, botar preço popular. Aí sim o Campeonato Carioca vai voltar a ser o mais charmoso do mundo. Em relação ao Vasco, Cristóvão não era nem para ter vindo. Não sabe de nada, o time do Vasco parece um time de pelada, ninguém sabia de nada, só chutão. O terceiro gol do Corinthians, os caras chutaram 3 vezes em cima dos jogadores do Corinthians, até que o cara conseguiu dominar, fazer o cruzamento e fazer o gol. É uma vergonha, quero o meu Vasco de volta. Tá, e esse que é o sentimento de muitos dos vascaínos, né? Querer o Vasco forte novamente. O sentimento aqui da Bradesco Esportes FM também, que quer o Vasco forte, que é os times do Rio de Janeiro bastante forte para essa temporada, né? Fato é que o Cristóvão conseguiu me enganar. Primeira partida dele diante do Barcelona, apesar de ter sido certa dificuldade, pelo menos mostrou uma equipe tentando tocar mais a bola, algo um pouco diferente do que a gente viu no final do ano passado. Porém, o segundo jogo já mostrou falhas. É claro que são 2 jogos apenas, por isso que eu faço ressalvas para definir um pouco o trabalho dele ainda, né? Mas é aquela situação, né? O início tá rateando. Vamos ver o que faz esse técnico na sequência do ano, né? Até porque ele já começa na corda bamba, né? Tivemos até pesquisa durante a tarde de 73% achando que o Cristóvão a primeira caiu, ou seja, não começa com moral nenhuma. Agora, 9h25 no Rio de Janeiro, vamos para um rápido intervalo. Na volta tem muito mais para você, ó, tem um papo interessante pra gente, vai falar um pouco de judô também aqui na rádio do seu esporte, atleta que é candidato aí a Tóquio 2020 ter boa repercussão. 9h25 no Rio. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. A bola vai rolar. E a Bradesco Esportes FM está pronta e escalada. E para começar com o pé direito, dia 25, direto do Engenhão, tem estreia na Bradesco Esportes FM. É ele.
Emocionando a galera. Vem aí a melhor e mais completa seleção brasileira do rádio. Brasil e Colômbia, na Bradesco Esporte FM 91.1. A nova dobradinha forte do esporte. Edilson Silva e J. Santiago. Eu agora também estou aqui. Procurou? Achou! Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com Eric Takabataki, ele que é judoca, irá se apresentar à seleção. Tivemos toda a disputa das Olimpíadas no ano passado, a gente continua na acompanhação, no acompanhamento dos esportes olímpicos. Eric, queria agradecer a sua participação. Para começar, como é que está a tua expectativa para 2017, essa primeira apresentação na seleção, o que é que podemos esperar do judô nessa temporada? Primeiramente, boa tarde. Eu que agradeço quem está participando. Eu acho que esse ano é um ano de mais renovação também, né? Um ano que acredito que muitas pessoas novas vão começar a aparecer mais pela seleção, vão começar a rodar mais com a gente assim. Mas mesmo assim, eu acredito que vai ser um ano muito bom. Pelo menos, acho que está todo mundo bem treinado, como sempre, né? Está todo mundo buscando sonhos. Claro que todo mundo fala 2020, mas acho que tem que ser um passo de cada vez. Então, pelo menos no meu caso aqui, eu tô focando no Mundial desse ano. E vai ser assim, um ano de cada vez. Agora, é interessante que a última temporada sua foi muito boa, né? Você teve um dos anos mais vitoriosos da carreira. Como é que fazer agora para manter essa pegada, né? A gente sabe que o judô é uma grande expectativa, não só em cada ano nas disputas dos mundiais, mas também nas Olimpíadas. Como é que você está se preparando para isso, para manter essa pegada e seguir com anos bons, assim como foram 2016? Então, acho que 2016, como você falou, não sei se foi o melhor, mas acho que foi um dos melhores anos para mim, assim, em questão de resultado. Eu não gosto muito de ficar comparando, né, tipo, o que eu fiz ano passado, o que eu fiz ano retrasado, tudo. Como eu falei, eu gosto de focar na próxima, né, sempre na próxima competição. Claro que a gente busca medalha, assim, não só eu como todos, a seleção. Então é isso, eu vou focar na próxima competição, dar meu máximo lá, se não der, na próxima, e assim. E Deus quiser trazer mais medalhas para o Brasil. Agora é interessante que você fala bastante do foco na próxima, né? Fala bastante de estar sempre se preparando. Você me parece um cara bastante obstinado, né? Um cara que gosta de sempre estar preparado para os desafios. De que forma isso te ajuda no judô? Eu acho que no judô, acho que não só no judô, mas como em qualquer competição, qualquer esporte, assim, acho que não adianta você entrar numa competição pensando na final, né? Você sempre tem que passar pelas etapas, tem que passar pela primeira fase, tem que passar pelas oitavas finais, quartas finais. Então não adianta eu focar já na final. Então acho que tem que ser um passo de cada vez. Acho que não só no esporte como na vida. Assim, né? Porque desde criança já perdi muita luta focando em outras que tem passado da primeira, entendeu? Então acho que isso me ajuda a evoluir muito. E é assim que eu levo, assim, eu vou um passo de cada vez. Agora, Eric, o fato de você se apresentar em Pindamonhangaba sem precisar passar por uma seletiva, você já ser lembrado diretamente, né? Como é que você recebe esse tipo de situação, né? Há uma aposta muito grande no seu potencial também já para a próxima Olimpíada, né? Não só para os anos. O fato de eu não ter participado aí da seletiva quer dizer que eu tive bons resultados, né, ano passado. Isso é muito bom, né? Saber que todo o nosso esforço, o nosso sacrifício está dando os resultados. E eu fico muito feliz, né, em se a confederação, tudo ficar apostando em mim. Eu espero contribuir à expectativa deles, fazer meu melhor e conseguir trazer bons resultados esse ano. Agora, qual seria o seu grande desafio na sua categoria, né? Tem algum adversário que você já está visando? Né? Você se prepara de que maneira, né? Visando seus pontos fracos, visando adversário? Como é que é essa preparação do judoca, até para o torcedor poder mergulhar um pouco no seu mundo? Olha, não vou falar um cara assim, né? Que acho que não só na minha categoria, mas tem muitos atletas muito fortes.
Porém, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito, sei lá, quando eu tenho tempo livre, assim, gosto muito de ver luta. Então, eu sempre vejo dos atletas mais top da categoria, eu vejo o jeito que eles lutam, o jeito que eles entram os golpes, não só para lutar contra eles, mas também para tentar melhorar, né? Melhorar minha forma, tentar aprender mais. Então, eu sempre fui um cara muito estudioso, assim, bem prático nesse tipo de coisa. E isso tem me ajudado muito, né? Tem me ajudado muito nas lutas, assim, você saber mais ou menos. Claro que treino tá luta, mas saber mais ou menos como o adversário vai se comportar já dá Agora, Eric, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Foi um prazer bater um papo contigo, falarmos um pouco sobre o judô, né? E para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte, né? Durante o período olímpico houve muito apoio, houve muita gente querendo ajudar, né, os esportes olímpicos. Como é que tá essa situação para Tóquio, né? O judô tá tendo apoio, não tá tendo apoio? Como é que tá sendo essa situação? Até para que a modalidade possa avançar. O torcedor gosta de saber desse tipo de situação. Primeiramente eu agradeço também a participação aqui. Eu fico muito feliz, assim, de poder falar um pouco sobre mim. E sim, acho que o judô, como você falou, é meio que um carro-chefe, assim, né? Um esporte que, graças a Deus, vem trazendo sempre medalhas, nos estados campeão de Olimpíada como mundial. E por causa disso a gente tem um apoio bom. A gente consegue, bastante, ajuda, assim, tanto para treinamento como para competição. Eu espero que continue assim, né? Espero que esse ciclo ainda seja melhor que o ciclo passado e que dê tudo certo pra gente. Tá aí, Eric Takabataki, um dos nomes para Tóquio 2020, para você ficar de olho, torcedor. Ele que é do Esporte Clube Pinheiros, tem 1,64 m, 60 quilos, é do peso ligeiro. O judô também destaque na Rádio Seu Esporte. A gente espera que o judô possa trazer medalhas em Tóquio 2020. Bradesco Esportes FM, a Rádio Olímpica. Rapaz, a gente bateu um recorde nas Olimpíadas e continuamos. Cobertura da Olimpíada também aqui na Rádio do Seu Esporte. Nos anos não olímpicos também sempre uma pincelada para você. E vamos com a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, torcedor ligadinho aqui 91.1. Tem o José Gerson de Boa Vista, Roraima. Rapaz, ligadinho 91.1 no Rio de Janeiro. Um grande abraço a toda a galera de Roraima, né? Ligados na Bradesco Esportes FM, aplicativo Band Rádios, ou então pela internet. É muito fácil, ó. Bradesco Esportes FM Rio 91.1, né? Você ouve no site bradescoesportesfm.band.uol.com.br. Quer facilitar? Vai no Google, bota Bradesco Esportes FM site e você vai ouvir. Ele é ouvinte fiel e assíduo, ligadinho aqui na Bradesco Esportes FM. Tem áudio aqui, vamos... o torcedor na Bradesco Esportes FM, torcedor mandando seu áudio, mandando seu recado. Vamos conferir. Boa noite, Bradescada. Olha, jogar com Mancoejo do lado direito do campo, ele pode ter muitas dificuldades aí, porque ele é canhoto, né? Agora, eu ouvi dizer que ele vai jogar com o Gabriel no meio campo. Pra mim, essa foi demais, hein? Gabriel no meio campo, ele tá de brincadeira. Boa noite, Henrique, Petrópolis. Grande Henrique de Petrópolis, sempre ligado em 91.1, manda mensagem de manhã, de tarde, de noite, sempre ligado na Rádio do Seu Esporte. Grande Henrique, faça como ele, mande seu recado. Mandou umas 5 mensagens de manhã, de tarde, de noite, agora tive a oportunidade de reproduzir. É tanta gente, um atrás do outro, a gente sempre procura privilegiar o máximo possível de ouvinte aqui na Rádio Seu Esporte. Você tem vez, tem voz. Né? Com relação ao Mancoejo e ao Gabriel, a tendência é Mancoejo titular. Gabriel não, deve jogar o Everton pelo outro lado. E quem sabe mais é o Bruno Lousada. Daqui a pouquinho ele volta na Rádio Seu Esporte, estamos em contato para que ele traga o noticiário do Mengão. Tem a participação aqui do nosso ouvinte que fala que o Vasco vai para a segunda divisão de novo em 2018. Final de telefone 1055. Rapaz, já está com essa situação, já está pensando desse jeito. O nosso amigo aqui, ó, falando assim, ó, Juan, brilho do nossa área. Que isso, muito obrigado aqui. A galera ligada na gente, ó. Mano, apresenta muito bem, interage, paca, sonho de ser jornalista esportivo. E você é um dos que eu vou me espelhar para chegar no meu sonho. Cara, é muito legal ouvir esse tipo de situação. É isso que me faz continuar aqui na Bradesco Esportes, continuar exercendo o jornalismo.
Ele fala o seguinte também, ó, tenho medo do Zé errar nessa Liberta. O time é bom demais para desperdiçar uma chance de ser campeão da Libertadores. Problema do Flamengo, meu amigo, é o retrospecto, é o final de telefone 2701. Retrospecto na Libertadores é muito ruim da equipe do Flamengo, né? Aí fica aquela situação, pode dar certo, é a grande chance dele mostrar que tem essa capacidade, é um técnico e particularmente acompanhei na categoria de base e acredito muito no trabalho do Zé Ricardo, acredito que pode dar muito certo. Mas é o seguinte, agora ele não está lidando só com alguns jogadores, entre aspas, assim, cobras, digamos assim, que são experientes. Não, ele está lidando só com um cara que vai chegar, agora ele vai ter Conca do lado dele, ele vai ter Diego do lado dele. Ele, ano passado, tomou o Emerson Sheik. Ele vai ter que domar um elenco estrelado, vai ter Rômulo, né? Vai ter que se entender se Márcio Araújo joga, se não joga, a tendência de jogar, aí como é que fica a situação do Rômulo, né? Se chegar mais jogador, como é que faz? Ele vai ter que domar essa equipe para isso tudo de competição que ele vai ter, né? Aí vai ser o grande teste para ver realmente a capacidade dele como treinador. O Anderson de Belfort Roxo, ele manda um recado aqui, o que você acha do Flu? Se é a quarta força dos grandes. Rapaz, deixa a bola rolar pra gente discutir esse tipo de situação com relação à qualidade das equipes. Com relação ao Fluminense, no momento, é muito jogador da base, né? E os equatorianos. Vamos ver o que isso vai dar. Tem mais participação, ó. O Márcio Meneghite de Belfort Roxo participando. Sempre participando de manhã e de noite também, hein, Márcio? Sempre ligado em 91.1, vamos ouvir. Boa noite, Juan Rodrigues. Aqui é o Marco Meneghete de Belfort Roxo. Juan, o Flamengo ontem foi eliminado para o Corinthians, mesmo jogando um primeiro tempo de muito volume de jogo. Aí eu te pergunto, o saldo do Flamengo sendo eliminado nas quartas de final foi positivo? Algum jogador pode ser aproveitado? Quantos seriam? Quais seriam? E outra coisa, o Zé Ricardo vai colocar essa base pra jogar ou não vai? Um abraço a todos aí. Tá aí, o torcedor acabei de defender o Zé Ricardo, ele não gosta nem um pouco do Zé Ricardo, não. Olha só, com relação à situação que você falou dos jogadores do Flamengo eliminados na atual fase da competição quarta de final. Eu acredito que esse time do Flamengo talvez seja até melhor do que aquele outro time do Flamengo que foi campeão. É uma equipe de muita qualidade. Tem que se ver agora na sequência dos anos também. Eu vou te falar, subir o Vinícius Júnior agora é queimar o garoto. Vai botar em cima dele uma responsabilidade que não é dele agora. Pode ser mais pra frente. Coloca aos poucos, né? Até estive, enquanto tinha um programa de madrugada, Café Esporte Bola, estive conversando com alguns diretores de base do país afora. Falei com a maioria dos 20 que estavam na Série A naquela época. E eles falaram todo o seguinte, a hora da transição profissional é bastante complicado, porque se você subir o garoto na hora errada e ele não estiver preparado, você pode perder o investimento que você passou anos investindo no atleta. É claro que tem um assédio dos europeus, desde os 14 anos ele é observado. Mas é aquela história, você vai subir o garoto, pode queimar igual o Botafogo fez com o Luiz Henrique. Subiu antes da hora, não deixou nem se adaptando, já botou como titular e queimou o garoto. Né, que podia dar certo? Podia. Né, podia dar muito errado também? Podia. Mas tem que ter o tempo de avaliação. Não adianta jogar também, já no principal, jogar para ser titular, que aí já arrebenta o garoto. Né, o nosso amigo aqui, ó, lá de Roraima, ele fala assim, o grande Edilson Silva com fato de ser garimpeiro para descobrir e montar a seleção do rádio. Daqui a pouquinho você vai conferir aqui, ó, estreia do J. Santiago na Bradesco Esportes FM. Mais um torcedor aqui, ó, só terminando com relação ao Flamengo, além do Vinícius Júnior, eu gostei muito do Jean Lucas, se eu não me engano, no meio de campo. O lateral esquerdo também é muito bom, Moraes. Esse, pra mim, é um que vai ajudar bastante. Até se o Jorge for vendido, né, pode ficar com o Trauco e subir o garoto. Na verdade, eu já subiria o garoto agora para começar a treinar. Vamos ao torcedor. Fala, Juan, boa noite, aqui é o Dudu Ribeiro de Petrópolis. Pô, cara, saudade da galera da antiga aí da rádio de vocês. Pô, esse maluco que faz eu comer na bola, cara. Tá aí, o torcedor participando aqui na Bradesco Esportes FM, falando do Comendo a Bola também. Sempre que você quiser conferir, 91.1 no Rio de Janeiro, entre 2 às 4 horas da tarde. Vamos falar mais de Flamengo aqui em 91.1, Mengão!
Fala, Bruno Lousada! E olha, Juan, o Flamengo foi o time que teve mais jogadores convocados para a seleção brasileira pro amistoso que acontece na semana que vem contra a Colômbia, no estádio Newton Santos. E um jogador em específico comemorou muito a volta à seleção brasileira. O meia Diego não atua com a camisa amarela desde 2008, num amistoso em que o Brasil venceu Portugal por 6-2, o jogo que foi disputado no Distrito Federal. E Diego fala sobre voltar à seleção brasileira depois de tanto tempo. É uma sensação maravilhosa, uma alegria que não cabe no peito, né? Eu tô aqui como um garoto, pode se comparar até com a alegria da minha primeira convocação para a seleção brasileira. Retornar depois de alguns anos fora é realmente muito prazeroso. Estou muito feliz e orgulhoso por esse reconhecimento e essa oportunidade. Na semana que vem, no mesmo dia do amistoso da seleção, o Flamengo deve fazer um jogo-treino no Ninho do Urubu, como parte da preparação nesta pré-temporada. E sem Diego na seleção, Conca ainda machucado e Lucas Paquetá com a seleção brasileira sub-20, Zé Ricardo fala quem deve fazer a função de criação no meio de campo. Gabriel tem treinado já ali, já fez algumas observações e alguns posicionamentos. O Gabriel é um jogador versátil, que pode jogar tanto pelo lado do campo também por dentro, pode fazer um segundo atacante, jogador rápido, pensa de forma bastante ligeira e provavelmente nesse jogo-treino a gente deve estar optando por utilizar o Gabriel ali. O Flamengo que estreia no Campeonato Carioca no sábado, dia 28, contra o Boa Vista, na Arena das Dunas, em Natal. Os ingressos começaram a ser vendidos hoje e depois a estreia na Primeira Liga acontece no Mané Garrincha, em Brasília. Tá falado, Juan, grande abraço. Tá falado, grande abraço pra você, o nosso amigo Bruno Lousada. Agora pode descansar, mas tem que preparar o material pra amanhã, não esquece não, hein? Bruno Lousada trazendo o noticiário do Flamengo aqui na Rádio Seu Esporte. É a temporada de teste, né? Esse início é de teste da equipe do Flamengo para se ver, se testar o elenco, para se ver onde que pode chegar. São boas armas que o Flamengo tem. Vai ter que esperar com relação ao Conca, vai testar o Montijo ali pela direita, ver se dá liga, né? São muitas situações que o técnico Zé Ricardo tem que resolver, até porque tem Libertadores pela frente também. O Flamengo tem essa competição como a grande objetivo do ano, talvez, a disputa da Libertadores. Do Flamengo conseguir uma boa campanha, algo que não consegue, né? O retrospecto do Flamengo da Libertadores não é nada favorável. E o torcedor está na expectativa de ver o que esse time pode fazer. O Campeonato Carioca nada mais é do que preparação para essa competição. Ao menos é o que todos pensam, né? Em nível de importância, Libertadores à frente do Campeonato Carioca. O técnico Zé Ricardo, que deve testar o Mancoejo em nova função, o Gabriel deve ter espaço também. O jogo diante do Vila Nova talvez possa definir situações para o início do Campeonato Carioca, primeira partida do Flamengo da competição contra o Boa Vista em Natal. Pelo amor de Deus, levar o Campeonato Carioca para Natal é complicado. O torcedor do Rio de Janeiro não gosta nem um pouco desse tipo de situação. Agora, 9 horas e 44 minutos no Rio, você ligado na Bradesco Esportes FM. Vamos para um rápido intervalo, ó. Finzinho de partida, Brasil e Chile. Chile com 1 a menos, Sul-Americano Sub-20, 0-0. O goleiro chileno fez uma excelente defesa no chute do Viseu, no chute do David Neres também na sequência. Brasil tendo dificuldades no Sul-Americano, vai empatando. No momento, segue líder da competição no seu grupo. Vamos para um rápido intervalo? Nossa área, na Bradesco Esportes FM. A Bradesco Esportes FM é medalha de ouro no futebol e em todos os esportes. A Bradesco Esportes FM alcançou com as jornadas esportivas e a cobertura das Olimpíadas a sua melhor marca de 2016 no alcance máximo, com mais de 100 mil ouvintes. E em 2017 tem muito mais esportes para você e novidades. Vem aí a nova dobradinha forte do esporte. Edilson Silva e J. Santiago. Em 2017, a nova seleção brasileira do rádio.
toda reunida aqui. Aqui é o Ronaldo Castro, Mauro Santana. Aqui é o Sérgio Lobo, Cado Macri, Roberto Dinamite. Aqui Marco Aurélio Carvalho, Sérgio Américo. Aqui é o Rodrigo Campos. Aqui é o Antônio Carlos Duarte. Valdir Luiz, João Marcos Coelho, Daniel Pomeroy, Atier Leal. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é por aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. A nova dobradinha forte do esporte. É ele. Emocionando a galera. Edilson Silva. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é por aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Vamos falar mais do Botafogo aqui na Rádio do Seu Esporte, nesse que é o Nossa Área, segunda edição. O Glorioso, você já ouviu o Carlos Eduardo Pereira mais cedo, agora vai ter todo o noticiário com o Thiago Esteves. Fala, Thiago! Fala, Juan, grande abraço pra você, a toda a audiência ligada aqui na Bradesco Esportes FM. O Botafogo realizou nessa sexta-feira treinos em 2 períodos em Domingos Martins, no Espírito Santo, onde realiza parte da pré-temporada para 2017. 2 ausências na atividade tática realizada na tarde de hoje. O meia João Paulo e também o meia Camilo foram desfalques nesse treino e provavelmente não vão atuar no jogo treino contra a equipe do Rio Branco do Espírito Santo no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no próximo domingo às 5 da tarde. Quem treinou entre os titulares hoje foi o Rodrigo Lindoso no meio de campo e o Rodrigo Pimpão no ataque ao lado do atacante Roger. Rodrigo Pimpão e Sassá chegaram a trabalhar entre os titulares durante essa semana, mas pro jogo do domingo provavelmente é o Rodrigo Pimpão quem inicia entre os titulares. No mais, Jonas na lateral direita, o Renan Fonseca e o Emerson Silva na zaga e na lateral esquerda o Vitor Luiz. Meio de campo com Ayrton, Bruno Silva, Rodrigo Lindoso e Montijo, e no ataque Rodrigo Pimpão e Roger. Quem se juntou à delegação hoje foi o atacante Guilherme, recém-contratado pelo Alvinegro, já trabalhou na manhã na parte física e também com bola na parte da tarde. O camaronês Joel esteve em General Severiano na manhã de hoje, realizando exames médicos, assinando o contrato e também aguardado ainda hoje em Domingos Martins para se juntar à delegação do Alvinegro. Nessa sexta-feira teve início a venda dos ingressos para os não sócios torcedores para o confronto contra a equipe do Colo-Colo pela Libertadores da América no dia 1º de fevereiro, e vários setores do estádio Newton Santos já estão esgotados. O setor norte e leste inferior, além das meia entradas para o setor leste superior, e é provavelmente ainda nesse final de semana todos os ingressos já estarão esgotados para o importante confronto que acontece no dia 1º de fevereiro pela Copa Libertadores da América. O Alvinegro, que apesar de já ter feito 8 contratações para essa temporada, pode ir atrás de outros jogadores ainda para 2017. Caso boas opções apareçam, o Alvinegro pode investir em um zagueiro ou até mesmo um outro atacante para compor o elenco do Glorioso nesse ano. Beleza, Juan? Beleza, inclusive foi isso que o presidente Carlos Eduardo Pereira falou ao vivo aqui na Bradesco Esportes FM durante o Sala de Imprensa, que você pôde curtir também aqui em 91.1 no Nossa Área, segunda edição. Se pintar oportunidade de mercado, o Botafogo investe, o Botafogo vai em busca de novo jogador. A zaga tem a questão do Emerson Santos, que pode facilitar o Botafogo trazer um outro atleta para a função, e também aí para o ataque, né? Ainda se busca mais um atacante de repente, apesar do Joel chegar. Acredito que o Joel é mais centroavante do que um jogador de lado de campo que o Botafogo realmente está precisando. Agora 9 horas e 49 minutos no Rio. Aos milhões tens também, tu és o Vamos falar do Fluminense aqui na Rádio do Seu Esporte, na reta final do Nossa Área,
segunda edição, o Tricolor das Laranjeiras, que é com Rodolfo Lamas. Fala, Rodolfo! E olha, Juan, o Fluminense estreia de maneira oficial na temporada 2017, na próxima terça-feira, às 8 da noite, contra a equipe do Criciúma. Esse compromisso vai ser pela Copa da Primeira Liga e vai acontecer em Juiz de Fora, cidade no interior de Minas Gerais. E o técnico Abel Braga já deixou claro, ao longo dessa semana de treinamentos que ele realizou lá no CT Pedro Antônio, inclusive com a realização de alguns jogos-treinos, e ele já falou e decidiu a escalação inicial do Fluminense para esse jogo. O tricolor deve entrar em campo contra o Criciúma, com Diego Cavalieri no gol, Lucas na lateral direita, a zaga deve ser formada por Henrique e também o Renato Chaves, e na lateral esquerda vai jogar o Léo Pelé, jogador que não quer mais ser chamado assim de Léo Pelé, portanto o nome dele agora que ele vai adotar para essa temporada é Léo, já que ele mesmo falou que Pelé é só um. No meio campo joga o equatoriano Orejuela e também o volante Douglas. E na armação vai o Júnior Sornosa, outro jogador equatoriano que também chegou contratado junto ao Del Valle do Equador. E o trio ofensivo vai ser formado pelo Marco Júnior, o Wellington Silva e o Henrique Dourado. Só lembrando que o Marco Júnior será o titular dessa partida por conta da convocação do Gustavo Scarpa, jogador que vai representar a seleção brasileira no próximo dia 25, quarta-feira, no amistoso da seleção contra a seleção colombiana. É amistoso esse que será em homenagem às vítimas do voo da Chapecoense que viajava para a Colômbia para disputar a final da Copa Sul-Americana ainda no ano passado, e portanto o Scarpa, que terá que jogar na quarta-feira pela seleção, desfalca o Fluminense na terça-feira, e o Abel Braga não quis fazer mistério e já confidenciou que o substituto do jogador vai ser de fato o Marco Júnior. E só para finalizar, o Fluminense ainda tem que resolver essas questões do Orejuela e também do Sornosa, jogadores que não apareceram no bid, mas muito provavelmente eles estarão aptos, e o técnico Abel Braga já deixou claro que conta com esses dois jogadores, principalmente o Sornosa, por conta dessa ausência do Scarpa. O Sornosa, que é um jogador de característica de meio-campo passador, um meio-campo armador, e o técnico conta muito com ele, e ele que vem se destacando bastante nos treinamentos do Fluminense. Tá certo, Juan? Tá certíssimo esse o Tricolor das Laranjeiras. Realmente o Sornosa tem sido a grande surpresa do Fluminense, surpresa positiva, já tinha demonstrado qualidade no Equador. O segundo turno da equipe do Independente Del Valle nem foi tão bom assim, até por isso está na pré-Libertadores e não na fase direta. Se não tivesse a desistência dos mexicanos, sequer estaria na pré-Libertadores, estaria fora, né? E são jogadores que se destacaram por lá. O Sornosa tinha a questão do peso, que podia atrapalhar uma transferência na Europa, né? Um jogador um tanto que irregular, mas que no Fluminense pode ser bastante importante, porque qualidade técnica ele tem. Agora a equipe do Fluminense com Diego Cavalieri, Lucas Henrique, Renato Chaves, que é a grande surpresa, jogador que tem ganhado espaço com o técnico Abel Braga, né? Na esquerda, né, o Léo Pelé, o Orejuela, o Douglas, Júnior Sornosa, Wellington Silva, Marco Júnior, Henrique Dourado. Não é o time dos sonhos do torcedor do Fluminense, mas é o esboço para o início, né, do técnico Abel Braga no Tricolor. 9 horas e 53 minutos no Rio de Janeiro. Nesse que é o Nossa Área, segunda edição aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos até as 10 horas da noite, torcedor ligadinho também através da live no nosso Facebook. Comprometido, finalzinho de programa, também a live, o Rafael Rocha ligadinho aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos dar mais uma passada na galera antes do noticiário do Vasco e a finalização do programa. A última participação do torcedor aqui na Bradesco Esportes FM. Galera, aqui é o Cleber aqui de São Paulo. Tô aqui no Rio hoje, mas tô voltando pra São Paulo, né? Sou caminhoneiro. Opa! Adoro a Bradesco FM. São Paulo e Rio. Mais o Rio, porque São Paulo puxa muita sardinha pro time de São Paulo. Eita! Flamenguista. Só uma dúvida, galera. O que vocês acham desse novo formato do calendário do futebol brasileiro? Com quase todos os campeonatos pro ano inteiro. Vocês não acham que com esse novo formato os clubes estão se reforçando melhor? Tá vindo muito jogador da Europa, os clubes estão se estruturando. Aí com isso tá vindo jogadores de todos os lugares. Os clubes não estão sendo bobos, né? Fazendo contratos mais longos e com uma multa mais salgada para não perder os jogadores de graça. Ou então pro merreca, igual o Corinthians fez o ano passado, que perdeu 2 times e não lucrou quase nada. Um abraço.
Tá aí, né, o torcedor falando e opinando sobre o calendário, né? A questão da Libertadores acabou ajudando um pouco isso. Já que entram mais brasileiros, vai ter mais gente tentando se reforçar o máximo possível para poder disputar essa competição com qualidade e, ao mesmo tempo, várias competições juntas. Isso obriga você a ter um elenco. Logo, você vai ter que buscar mais jogadores. Agora, 9h55, mais uma participação por aqui. Na sequência, o Vasco da Gama. O nosso amigo de final de telefone é o 117 na mensagem, falou que essa não vai pro ar. Amigo, 117 é complicado. Márcio Meneghite de Belford Roxo. Grande Márcio, sempre ligado em 91.1. Ele falando do meia dos cariocas, o final de telefone 3422. Ele falando, implicando com o Fluminense também. O nosso amigo falando do vídeo, que mandou um vídeo, ele falou que o cara do Comendo a Bola, o Comendo a Bola também, falando aqui, opinando sobre o Comendo a Bola. Mais participação do torcedor, vamos ouvir o áudio aqui na Rádio Seu Esporte. Olá, boa noite. Cláudio Bellini de Manaus, tricolor das Laranjeiras. Opa! Eu queria te fazer uma pergunta, se fizesse comentário. Essa derrota do Vasco de 4, ela significa Vasco rebaixado 2017 ou é um alerta? Rapaz, eu acho que é um alerta para a equipe do Vasco da Gama buscar mais reforço ou pelo menos tentar se encaixar de uma melhor forma. Com 2 volantes que não marcam ninguém, aí fica complicado. E para finalizar o programa aqui na Bradesco Esportes FM, eu convoco o Jean Dutra, o Vascão, aqui na Rádio Seu Esporte. Fala, Jean! Fala, Juan, um grande abraço a você e a todos ligados aqui novamente em 91.1, Cruz Maltino, que segue esperando até domingo para ter uma resposta do atacante Luiz Fabiano a respeito da sua liberação do Tianjin Quanjian da China. O anúncio da contratação pode sair logo em seguida. O Vasco, que não se preocupa mais com a concorrência da Ponte Preta, e a expectativa em São Januário segue sendo grande. Na programação de hoje, dois jogadores tiveram participações especiais. O zagueiro Luan, que participou de uma programação na Disney, e o zagueiro Rodrigo, que também participou de uma partida preliminar da NBA, fazendo aquele famoso arremesso de 3 pontos, naquela ação de marketing que tem do torneio, fazendo a sua participação representando o Vasco. E o técnico Cristóvão Borges, que ainda está procurando por reforços na zaga, procura por reforços no sistema defensivo, estando de olho em um zagueiro, um volante e também um lateral esquerdo. E 2 corintianos que atuaram na goleada de 4-1 na Florida Cup foram oferecidos. O lateral Moisés, que disputou a Série B pelo Bahia e reapareceu nos primeiros 45 minutos iniciais, e o volante Christian, que tem passagem pelo Flamengo, que participou do segundo tempo. Toda a diretoria vascaína olha com muito carinho para esses nomes, mas Christian já tem 31 anos e também preocupa a todos do elenco e assim também toda a diretoria, porque já tem uma idade certamente avançada, como todo o elenco do Vasco. O dia do Vasco também teve uma novidade muito legal, muito boa, que foi a volta de Marcelo Matos. Ele que estava afastado do elenco por 4 meses por conta de uma lesão, voltou e treinou normalmente. Valeu, Juan, eu volto com você. Um grande abraço. Tá certo, esse Jean Dutra também essa hora dando aquela engasgada. Que isso, Jean, mas tá tudo beleza. Só vai segunda-feira pro Prato Quebrado. Né, a galera ligadinha aqui 91.1, os últimos abraços, né? O Vasco da Gama, a gente tem essa questão do Marcelo Matos, talvez a solução momentânea ali para volância, entre aspas, do Cruz Maltino. Roberto Souza Sone, o Luiz Fabiano voltou atrás, o Top Clean também comentando aqui, ligado na Bradesco 24 horas, ele ligado de Vitória em 91.1. Galera, muito obrigado pela sua audiência através do live, muito obrigado a sua audiência através do nosso WhatsApp, através também na Rádio do Seu Esporte, do aplicativo Band Rádios, do nosso site. Obrigado por estar sempre ligadinho em 91.1. Valeu, galera! Fui! Norte, sul, norte, sul deste Brasil. Nossa área, na Bradesco Esportes FM.
Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. A nova dobradinha forte do esporte. É ele, é ele, é ele.